Salve, salve, galera. Marcelo Conte na área. Oi, boa noite. Eu sou a Eliana Conte. Me cobraram e vou ter que falar também, conhecida como Gatinha. Para vocês que não entenderam, depois eu explico. Mas é isso. Esse é o episódio número 2 do Pode Crer. E o nosso convidado especial de hoje é Frank William. Seja bem-vindo Boa ao noite. nosso podcast. Roda a vinheta que ele vai vir falar com a gente, hein? Frank William, jovem empreendedor, ele desenvolveu mais de 80 marcas de cosméticos, né, entre outros. Ele é um empresário na área de full service, em cosméticos, palestrante, estudante de teologia no Mackenzie, missionário na África, casado com a Fabiana, papai da Giovana, do Emanuel, do Daniel e do Samuel. Seja bem-vindo ao Pode Crer. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Muito obrigado por vocês terem me convidado, dessa oportunidade. Vamos lá, vamos para cima agora. Vamos pra cima. Eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite de vir participar com a gente. O Pode Crer, ele é algo que tava parado há muito tempo. Sabe aquela coisa de planos? Você como um empreendedor, sabe aquele plano que fica na caixinha, fica lá guardado, fica lá pra trás. Eu vou, será que vai dar certo? Ah, eu tento, será que não vai? E aí não dá pra ficar no vamos tentar, né? Tem que fazer. Então, esse é o segundo episódio. Espero que a galera tenha curtido aí. Pastorzão Wesley Ross, que esteve com a gente, né? Foi um bate-papo descontraído, show de bola. E agora estamos aqui com o nosso querido Frank. Mais um cobaia, gente. Aê! E tem muita gente boa vindo aí, né? Tem muita gente O Pastor boa. Wesley passou por aqui, meu, que programa fantástico, que programa maravilhoso, né? E fora os próximos convidados que vão vir, que eu não posso falar, não posso dar esse spoiler, mas vai ser demais. Esse programa tá maravilhoso, né? Tem coisa Tá boa. fantástico, Tem né? coisa boa. Chique, hein? Tá acompanhando a gente, então? Tô acompanhando de pertinho. Aí é show de bola, hein? Vamos começar aqui o seguinte. Quem é Frank William? Saindo assim com as suas palavras, né? Quem é Frank William? Eu gostei dessa palavra jovem. Uau, falei, tá show de bola, já comecei bem, né? Tô com 40 anos, vim de uma família muito humilde na cidade de Osasco. Comecei a trabalhar ali por volta de 6 a 7 anos de idade para poder ajudar a minha mãe. Tinha um conflito muito grande na família, em casa, meu pai, minha mãe, família muito pobre, pouco instruída. E a gente se deparou com um momento, minha mãe vendendo todas as coisas, a gente fugindo para o interior da Bahia. Isso ela fez por umas 5, 6 vezes, e numa dessas oportunidades eu tive que trabalhar, vendia sorvete na praia para poder ajudar ela ali no dia a dia. E ali começou um pouquinho da minha carreira, entendeu? A preocupação da casa, do lar. E ali foi começando a minha área empresarial, vamos se dizer, de empreendedor. E depois de um tempo, acho que com 9, 10 anos, voltamos para São Paulo. Comecei a trabalhar numa pizzaria como ajudante de garçom, limpava a mesa. Rapidinho já virei ajudante do pizzaiolo, fui subindo de cargo, fiquei 7 anos nessa área. Fui trabalhar num lugar muito bom, na Barra Funda. Ali a coisa começou a dar uma melhorada. Só que logo em seguida fui chamado para o Exército Brasileiro. Fiquei lá por 6 anos, num pelotão de operações especiais. Fui terceiro sargento, uma carreira maravilhosa. Mas tinha algo que Deus colocou no nosso coração ali e partimos para a área da cosmetologia. Então, esse é um pouquinho do Frank, um cara que sonha muito, que trabalha muito, que acredita muito nos sonhos daquilo que Deus tem colocado, e sempre estou colocando um desafio após o outro na minha vida e tento cooperar o máximo possível com aqueles que estão próximo da gente, né? Amém, top. E aproveitando, né, essa sua história também, sempre foi de perseverar, né? Tudo te Muito. levando para ir num caminho totalmente fora da mão daquilo que aos olhos humanos, né, seria impossível. Rodeado de conflitos a todo tempo. Todo momento. Exato. E eu queria te perguntar, o que te trouxe ao evangelho? O que Essa te motivou? Essa pergunta é maravilhosa, né? É algo até para alguns que vão ouvir isso, alguns vão crer
outros não vão crer, né? Mas Que luta. A própria Brincadeira. palavra diz, né? eu vivi, então, eu tenho experiência daquilo que eu vivi, né? Eu tinha uma amiga, estava passando por uma situação muito difícil na minha vida, conflito com casamento, conflito com trabalho, e um belo dia ela falou assim para mim, ó, vamos num centro de quimbanda, porque lá você vai tomar um banho naquele centro de quimbanda, e ali vai se acabar os problemas, você vai ficar meio escondido dessas guerras. Eu falei, uau, escondido dessas guerras por todos esses anos? É agora, é a minha Essa é a hora. oportunidade, Vou né? tomar essa. Lembrando, minha família toda falava que era católica, mas não ia, né, Típico na brasileiro, né? missa, talvez uma vez ou duas vezes no ano. Eu acho que eu fui uma ou duas vezes, não sei nem o que acontecia naquele período. Ninguém de casa, ninguém da família dos meus pais, da minha mãe, ou alguém próximo era cristão naquela época, ou evangélico, que hoje é a palavra mais usada hoje no nosso Brasil, né? E nessa experiência ela falou, ó, você vai até lá, minha mãe vai fazer todo o trabalho para você e ali vai sair todos os problemas. Separei uma data para poder ir até lá, chegamos até lá, tava todo aquele cenário pronto, tinha Zé Pilintra, Maria Padilha, tinha um trono branco com um demônio de uns 2 metros, assim, um cara bem forte, musculoso, a barriga toda trincada, todo em vermelho. Eu olhei e falei, cara, aquele ali deve ser o chefão, né? Aquele ali, pô, fortão, né, meu? Todo em vermelho, Tá em pintado. forma. Eu olhei pro lado assim, tinha um menorzinho, que era o Zé Pelida. Eu falei, aquele ali deve ser. Um mascote. Aquele é o chefão, né? E ali naquele momento, lembrando, eu não conhecia nada, não sabia quem era Jesus. Foi um. Não sabia, talvez um filme de domingo da Páscoa, devia ter algum relance ali no meu subconsciente. E quando ela chegou até mim, ela falou: levanta, vai embora daqui, porque eu não tenho autoridade para tocar na sua vida. Porque aquele que te separou é mais poderoso do que aquele que eu sirvo. Uau. Aí eu falei, ué, essa mulher tá falando do quem? Porque aquele cara que tá no canto ali, no trono branco ali, fortão, todo em vermelho, o cara é invocado, né? Se aquele não é o chefão, quem é o chefão Quem dessa... que manda na parada? Né? De quem é que controla tudo isso? Eu fiquei curioso. Aí ela pediu para mim poder me retirar, ela é muito educada comigo, a gente já se conhecia, me deu um abraço. Fomos se despedir. No momento que eu tava saindo dali, ela falou assim, ó, você não se ligou ainda, você não percebeu, você é luz. Aqui é trevas. Uau. Esse lugar não é para você. Então você vai embora, procura uma igreja evangélica, ela usou esse termo na época, porque a sua vida vai deslanchar. E até então eu estava absorvendo tudo, né? Que era o primeiro contato ali com a primeira religião que eu estava tendo naquele momento. E 3 dias se passaram, estou lá na tarde de casa, no meu sofá, assistindo uma sessão da tarde, daqui a pouco eu troco de canal, quem me aparece na televisão? Estou servindo a Jesus Eu conheço. Aí eu vou pedir para alguém depois colocar Eu essa falei vinheta, que ele porque ia cantar. Falei que ele ia cantar. melhor colocar a musiquinha que vai, né? Nos ajuda aí com essa sonoplastia. Peguei minha Bíblia, coloquei debaixo do braço, desci 2 ruas de casa, tinha uma igreja chamada Heróis da Fé, pastor Marcos Vinícius, meu primeiro pastor, meu pastor até hoje. Coloquei a Bíblia debaixo do braço, estava tendo um belo de um churrasco na casa dos meus parentes embaixo. Quando a galera me viu com a Bíblia debaixo do braço, falou assim, ixi, o que ele tá aprontando agora? Ah, não, alguma coisa boa não vai vir aí, porque tá com a Bíblia debaixo do braço, tá indo para a igreja? Não, alguma coisa vai aprontar. E graças a Deus, nunca mais saí da presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor, nunca mais. Isso faz 16 anos, nunca mais me desviei. Ali eu mergulhei, enfrentei uma barra gigante, porque a família da minha esposa era toda de mesa branca, né? Já vinha com a sua doutrina em si. Já. E eu fui o primeiro da casa, aí depois alcançou ela, alcançou a mãe dela, alcançou toda a família, alcançou meu pai, minha mãe, meu irmão, foi pegando parente, foi pegando todo mundo. E hoje, acho que 90% da família, tanto dela quanto da minha, da parte da minha mãe e do meu pai, se chegaram ao Senhor. Nossa, Amém. glória a Deus. E se 90% até agora, Deus está trabalhando para que todos Com certeza. tenham, né? Eu Com e minha certeza. casa serviremos ao Senhor. Amém. E aí, nesse momento, você chegou a querer buscar uma ajuda porque existiram conflitos, ou a vida ela vinha trazendo algumas bagagens, alguns problemas, né? Sim, bastante. Eu vejo quando falo do empreendedorismo, eu sou muito nessa linha, né? Eu já até me identifiquei muito com a sua história, porque eu, quando eu tinha 11 anos,
eu tive que tomar uma decisão ali. Eu fui morar no Jardim Brasil e a galera fazia as coisinhas para ganhar dinheiro. E morava eu, minha mãe e meu irmão, eu tive que me virar. Então eu já fui lá vender uma trufa. Aí fui fazendo aquela coisa do empreendedor que vem nascendo de dentro, né? O vendedor. E aí eu quero fazer uma pergunta voltada para o nosso segmento, assim, que é uma área comercial, é uma área de empreendedorismo, uma área de criação, uma área de que muitas vezes a gente se encontra de frente com um muro e o papel é dar um jeito de fazer aquele muro servir para você de certa forma, né? Com certeza. Se nasce vendedor, se vira vendedor, Com o que certeza. que você tem disso, assim? Pra mim, veio muito na necessidade. Então eu precisava fazer algo. Eu não tinha outra opção. Então a opção que foi me dada na época foi uma caixa de sorvete com um monte de juju dentro. Outros chamam geladinho, Geladinho. né? E por aí vai. Cada estado tem um nome diferente, né? Gelinho. Gelinho. Tem. Sacolé. Sacolé, Rio de Janeiro, Sacolé. sacolé, isso aí. Carioca que estiver nos assistindo, eu amo os carioca, velho. Sacolé. Tenho muito amigo carioca. Sacolé. E ali eu fui ganhando meu dinheirinho, eu tinha direito de chupar um geladinho ainda, né? Ou um sacolé no final do dia. Então eu tive que ajudar minha mãe, queria ter minha camiseta, eu queria ter uma calça, eu queria entender aquela situação, por que que meu pai e minha mãe estavam brigando. Né? Então eu sabia que grande parte das famílias são destruídas pela parte financeira, toca muitas famílias, né? Destabiliza muito o lar. E eu queria ser uma resposta de alguma forma. Então eu tomei essa atitude. Né? Então, diante dessa barreira, eu precisava transpor ela. Então, esse é o grande desafio do empreendedor. É não olhar para a sua dificuldade, é você olhar para a solução. Não olhar as circunstâncias e paralisar, é usar aquilo a seu favor, né? É você olhar para o problema e falar assim, ó, eu tenho que encarar esse problema. É isso aí. O que eu vou fazer para poder derrubar esse gigante? Top. E aproveitando, você também chegou a comentar agora que você foi pro exército, é isso? Isso. Olha que No eclético, meio né? disso, Você né, viu? viu a infância ali, buscando Foi. uma sobrevivência e foi para lá no exército. Que isso... Eu tinha um tio meu que ele já tinha uma carreira brilhante no exército, ele já era uma referência porque a casa dele já era estabilizada, as filhas eram muito bem cuidadas, então ele era uma referência de família que eu não tinha naquele momento. Hoje, graças a Deus, nós temos. E eu falei, opa, ali provavelmente é a minha solução. Então, quando eu tive a oportunidade de ir pro exército, me prontifiquei. Primeiro ano já, primeiros 3 meses a gente entra como conscrito, aí já fiquei soldado. No mesmo ano de soldado eu já fiz curso para cabo, que ninguém queria fazer, ninguém queria enfrentar o CFC, curso de formação de cabo, porque o couro comia, entrava 300 caras e no final nós saímos em 18 pessoas, né? Durante um período de 3 meses. Aí no outro ano, que eu já virei soldado antigo, com 3 meses de soldado antigo, eu tive a oportunidade de fazer o curso para sargento, curso de formação de sargento, CFST, fui para Campinas, fiquei 6 meses longe da minha esposa, longe da minha filha. Então foi um momento bem tenso, mas eu falei, de lá eu não saio. A gente até brinca, a gente fala, pô, o filme Tropa de Elite, né? Pô, bacana, legal, mas a gente fala, pô, cara, é 10 vezes pior. Pelo menos era no meu período, né? A gente tá falando aí de 20 anos atrás. Era bem pior. Rola um pede pra sair também? Muito, muito, muito. Inclusive, eu dei muitos cursos depois, eu coloquei muita gente pra fora também, porque esse era o nosso grande prazer. Né? A gente brinca, pé de boi na rosa, e arrancava mesmo os caras de lá. Olha. Então, eu uso muito isso em palestra. Né? A dificuldade, ela não é aquela que você está enfrentando diante de você. A grande dificuldade, o seu grande inimigo é você mesmo, porque ela está aqui dentro da sua mente. Sim. Então, se a sua mente estiver boa, se a sua mente estiver preparada, se a sua fé ali estiver firmada, cara, não tem ninguém. Não tem ninguém que te tira do seu propósito, né? Basicamente vem uma disciplina do exército, onde você consegue ficar centrado, né? Centrado. E aí, centrado, com disciplina, com foco, direção, mas a mente continua lá. A mente. A gente teve momentos lá de curso que tinha cara que tinha 2 metros de altura, forte, grande. Eu sempre fui muito pequeno, magro. E de repente, quando eu vi, o cara aguentava 1 semana de curso. E a gente foi 6 meses de curso direto. Então não tava na força, não tava na habilidade, não tava na riqueza, não tava em nada, não tava na inteligência do cara. Tava no emocional mesmo. Literalmente era inteligência psicológica do cara ali, o emocional que colocava ele para fora, não era nem a situação da dificuldade que ele passava, a fome, o frio, seja lá o que for, mas o desafio psicológico dentro, né? é o que mais derruba as pessoas, não só lá, mas aqui fora também, na igreja, na religião, no trabalho, nos seus desafios, nos seus projetos, é
geralmente é o psicológico que vai derrubar o cara. Verdade. E lá no exército você já tinha um relacionamento com Deus ou foi depois? Como que foi? Não, Foi depois. eu lembro que, eu até comentei no início, né, do programa, que eu não tive nenhum contato, né? Eu não lembrava desse contato. Alguns anos atrás, minha mãe falou assim, ó, ela contando esse mesmo testemunho, no final ela falou assim, ó, você não se lembra, mas teve uma vez que você pegou uma infecção intestinal por causa de um acampamento que a gente fez, né? Ficamos 7 dias no acampamento, aí você toma alguns líquidos ali não desejados ali por não vontades, né? Mas Sim. pelo momento da situação, né? Numa pista de mensageiro, quem já passou por isso vai saber o que eu tô falando. Quando você passa debaixo do arame farpado, cheio de lama e o cara pisando em cima de você, pedindo para você sair. E ali você toma alguns líquidos que acabou gerando uma infecção intestinal em mim na época. Fui parar no famoso HG, Hospital Geral do Exército, e eu tive uma visita de um capelão. Olha a importância do capelão. E minha mãe disse que nesse dia eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu não lembrava disso. Uau. Mas ele lembrava de você. Ele lembrava de mim. Tanto que anos depois, foi quando eu tive esse momento no centro de Quimbanda, já havia uma marca, já havia um selo no mundo espiritual. Essa mesma mulher falou assim, eu não posso tocar em você, porque tem uma marca em você. Você é selado. Você é separado para isso. Aí depois, quando ela me contou, eu conectei os Conectou uma pontos. coisa com a outra. Eu falei, uau, eu não lembrava. Mas a importância daquele capelão me visitando naquele hospital. E você Top. tá aqui já mostra que Deus realmente fez um milagre naquele Com momento, né? certeza. Exato. E eu também andei dando uma pesquisadinha assim. Você viajou para mais de 16 países, correto? Confere? Por aí. Por aí. E por que a Eu vou África? viajar de avião. África, uau. África é um outro testemunho, assim, que é muito louco. Em 2011, eu tava indo para Israel, a gente passou pela ilha de Patmos, eu tava na Gruta de João, onde João teve a revelação do Apocalipse, a gente tava com a doutora Neuza Etioca, uma mulher maravilhosa, e uma das guias que estavam lá, quando você entra na Gruta de João, tem 3 pedras que houve um terremoto, elas caíram e uma apoiou na outra, eles chamam de Pedra da Trindade. E essa guia, né, ela falou, ó, encosta na Pedra da Trindade e faça um pedido. E a gente sabe que isso não é o correto, né? Sim, O nosso relacionamento é com o eterno, o véu foi rasgado. amém. Não existe essa parada de se tocar em algo ou se prostrar para algo, né? O Sim. véu foi rasgado, o sangue foi dado ali por nós, né? nós, né? O preço foi pago, a gente tem acesso. E ela falou assim, ó, não façam isso, tá? Orientou todo mundo, mas aproveite o momento para apresentar a Deus aquilo que você realmente quer da sua vida, o que você tem para agradecer, aquela coisa toda. Quando saiu com toda a equipe, eu estava auxiliando ali, eu falei, Deus, o que eu vou te pedir, pai? Olha quem eu era, olha onde que eu estava, olha o que eu fazia, olha a situação, e olha onde que eu tô. Eu tô num dos lugares mais desejados por qualquer cristão, pisar Real. naquela terra, pô, ainda mais na ilha de Patmos, pô. Em nome de Jesus, ainda Aquela- estaremos lá, hein? Tem surpresa vindo aí, hein? Nossa. Recebi uma profecia da minha sobrinha hoje, hein? Em nome de Jesus. Você que tá aí acompanhando o programa, fica atento que tem uma surpresa tremenda aí no final do programa, aí, que a gente vai falar algo Espera aí, extraordinário. espera E naquele momento, uma pastora da Assembleia de Deus, carioca, por isso que eu amo os cariocas, aí. Carioca. né? Ela veio na minha direção, eu falei, Deus, eu não vou te pedir nada, eu não quero nada, pai, eu só tô aqui pra te agradecer. Aí naquele momento ela veio na minha direção e falou assim, ó, você falou pra Deus que não ia pedir nada, que você tava aqui só pra agradecer, enquanto todo mundo tava pedindo algo. Isso tocou o coração de Deus. E ela falou assim, ó, abre tua mão, eu tô te colocando a chave do continente africano nas suas mãos. Uau! Ó, E eu nunca tinha pensado em África. Eu tinha escutado falar da história da Heidi Baker, que é uma missionária americana que está lá, já acho que quase 30 anos. Tem muitas igrejas. Conheci ela pessoalmente, tive o prazer de conhecer ela, o esposo dela. Dormi na casa dela, conheci os filhos dela, tivemos um período junto. Heidi Baker é uma pessoa fantástica, inspiradora. Você não conhece a história dela, pesquisa, porque é algo fantástico a história dessa mulher. Largou tudo e hoje ela tem as maiores bases missionárias hoje na África, inclusive Moçambique e países vizinhos são dela. Eu tive presente nessas bases, visitei, fiquei bastante período lá e isso foi a grande chave, isso tocou muito meu coração. Aí a gente foi para Grécia, 3 dias depois, eu falei para minha esposa, vamos descer procurar uma pizza, algo para comer, sabe aquela saudade da comida brasileira?
Você tá viajando, aquela coisa toda. Eu fui descer o elevador, tava dentro apóstolo Levi Tavares e a profeta Rucil, né? Porque ela era Levi Tavares. pastora de Curitiba, trabalham junto com o pastor Cote. E ele falou, onde vocês estão indo? Eu falei, estamos procurando uma pizza. Ele falou, eu também estou procurando uma pizza. Estamos descendo. Eu falei, tá bom, pelo menos tem um brasileiro, você escuta a voz brasileira, né? Que escutar um Já grego escutou ali um tentando Um falar... feijão. familiar. O grego tentando falar inglês, mas o grego já é difícil, né? O grego é super Aí complicado. tenta puxar o inglês. Tenta puxar inglês, complicou ainda. Vamos comer uma pizza junto? Fomos comer uma pizza junto. De repente, no meio da conversa, ele toca no assunto de África. Pastor Heinrich Cote. Beck, o pastor Levi Tavares. Pastor Levi Tavares. Aí ele tocou no assunto de África. Eu, pum, olhei pra minha esposa, 3 dias atrás, onde que a gente tava? Ilha de Patmos. Da onde veio a promessa? Ilha de Patmos. Eu falei, opa, tá acontecendo algo aqui, para tudo. Deus tá falando aqui, peraí. Deus tá querendo trazer algo. Eu falei, fala, apóstolo. Ele começou a falar. Hoje ele é apóstolo, né, Levi Tavares. Fala, conta. Ele começou a contar. Ele falou assim, então, toda vez eu chamo as pessoas para poder ir, mas as pessoas não querem ir. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido 3 dias atrás. Ele regalou o olho, falou, então tô te convidando agora. E eu vou te levar na casa dela, você vai conhecer ela pessoalmente, porque eu tô indo lá ministrar pros pastores dela. Deus abriu uma porta, assim, escancarou. Uau. Colocou eu junto com o homem que ia ministrar os pastores dela, a base dela. Tava abrindo toda a porta. E eu falei, eu vou. Aí ele falou assim pra mim, acho que não. Porque todo mundo fala comigo que vai e ninguém vai. Cara, aquilo pra mim foi... Você entendeu, Me né? subestimou. Foi Agora eu uma vou afronta. também. Mesmo se eu não quiser, agora eu tô lá. Foi uma afronta. Naquela hora foi uma afronta. Eu fui desafiado, né? Mas foi proposital. Aí eu voltei. O cara certo, né? Voltei para São Paulo, já parti para poder fazer o visto, aquela correria toda. Liguei para um pastor Iguti, um pastor amigo meu do Bola de Neve, pastor Iguti, um homem maravilhoso. Espero que ele veja esse programa. E ele abriu essa porta para mim, chegou lá na hora, Franco, é tanto, ó, me dá aqui tantos cheques e vamos lá, vamos fazer. Pum! 2 meses depois, estava pisando na África pela primeira vez. Ali eu fui impactado. E quando eu cheguei lá, isso eu acredito que um dia vai virar um tema de um livro, se assim Deus permitir. Amém. Quando eu pisei no aeroporto de Maputo, eu saí, sabe quando você cai em si? Que até quando é o sonho, é a chamada, é uma coisa. Agora, quando você entra na terra, aí você cai em si e fala, uau! Dá aquele 360, né? E agora? Cheguei. Fiz tudo o que tinha que fazer, mas cheguei. E agora? Aí eu falei, Deus, eu não tenho nada para dar para esse povo. Eu não estou entendendo muito, mas eu estou aqui por obediência, né? Faz o que o Senhor quiser de mim. Aí eu escutei uma voz muito clara no meu coração, assim, no meu íntimo. E o Senhor falou comigo, transformados pela exposição. E ali Deus me acabou. Lembra de Jeremias, quando ele desce na casa do olheiro? Lembra? Na passagem de Jeremias? Então, eu era aquele vaso que estava na mão do olheiro. Uau. Porque ali eu Tadinho. fui esmiuçado. Eu fui esmiuçado. Ali eu fazia a época Musical FM, andava com uma galera legal, tava pregando em tudo quanto é lugar do Brasil. E o Senhor falou assim, ó, peraí que eu vou te ensinar o evangelho primitivo. Corpo Uau. a corpo aqui, né? Foi. E teve experiências fantásticas de libertação, experiências de cura, sinais, maravilhas, prodígio. Ali o ambiente é muito propício, né? O ambiente ali, você tá andando na rua, a pessoa endemonia, vem na sua direção, te confronta, no meio da rua, dentro do shopping, quando você tá na capital, quando você tá dentro de uma área mais tribal, quando você tá ali com a comunidade, são muitas coisas que acontecem durante a madrugada, pessoas endemoniam, o ambiente é muito pesado. E é um ambiente espiritual ao extremo, né? Porque independente da busca, existe uma dedicação. E a gente vê isso quando a gente tem a El Shaddai Moçambique também agora, né? Sim. E a gente vê quando a gente acompanha as questões do continente africano mesmo, que até os que são cristãos é uma busca diferente, né? É uma Muito. busca, assim, é uma entrega. O Independente céu do tá que- aberto ali. Eles o céu é buscam aberto. mesmo, né? O céu é aberto para os dois lados ali. Talvez não é nem eu vou falar o cultural, mas as condições faz que realmente eles busquem algo sobrenatural para ver uma saída de alguma solução assim, né? Por isso que se entrega tanto, né? Eu fiquei muito triste com a situação que eu vi lá, porque na época eu tinha 3 filhos ainda, hoje eu já tenho 4. E eu vi uma das crianças, eu senti aquela vontade, depois eu perguntei pra missionária, mas eles não sentem falta do que eles sentem falta, né? Eu queria ser útil, além daquilo que eu tava fazendo. Ela falou assim, Frank,
Sentir falta do quê? Falei, de qualquer coisa. Aí você lista um monte de coisa, né? Que tá sentindo falta, né? Sim. Ela falou assim, mas você só sente falta daquilo que você teve. Você só sente falta daquilo que você conhece. Como que eles vão sentir falta de algo que eles nunca Nunca comeram, tiveram. nunca experimentou, nunca viu? Então, isso não faz parte dele, isso não existe. Ali caiu a minha ficha. Então, ele não tinha como sentir falta de algo Nunca viu. que nunca viu. Ali o senhor falou muito forte ao meu coração. Eu tô aqui para te trazer para um outro propósito. Não é só trazer, alimentar, cuidar, dar assistência social, mas também é espiritual. Na última missão nossa, nós tivemos a oportunidade de levar 36 pessoas, entre médicos, dentistas, fisioterapeutas, tudo Legal. amigos. Cada um pagou a sua passagem. Alguns a gente conseguiu vender brigadeiro na igreja, até vender brigadeiro. Pra levar a galera Pra pra levar. missão. Tinha um outro amigo que eu queria levar, que eu falei, eu vou bancar a passagem desse cara. Deus falou comigo, não. Eu quero que o grupo trabalhe. Força. Eu quero que o grupo faça. Porque muitas vezes é fácil, você vai lá, você resolve, fala, eu vou pagar. É, Deus fala, não, deixa as pessoas aprenderem a fazer isso. Deus não Fizemos tem um cofrinho, levava para as igrejas, para as pessoas fazer essa oferta para alimentar uma criança, porque naquela época você pagava um café da manhã com R$1. R$1 você dava um café da manhã para uma criança, hoje você já não consegue mais. Aí a gente ia nas igrejas, entregava os cofrinhos e você via as crianças, depois os pais dando testemunho, porque as crianças falavam, papai, você pode me dar um dinheirinho porque eu quero ajudar aquela criança assim, assim, assim. E os pais choravam. Criança ensinando como ser crente, né? Tipo, Ensinando a ofertar, ensinando a cuidar do próximo, ensinando a cuidar do órfão, da viúva, como diz o livro de Tiago, capítulo 1. Simples. Sim. E a gente complica tudo, né? Fazendo do evangelho uma coisa... colocando várias barreiras à frente daquilo que Deus e quer o na que é essência. interessante, quando você fala do espiritual, é o que a gente acaba esquecendo. Quando fala até de moradores de rua também, a gente foca muito no físico. É levar alimento. Só que Deus mesmo fala, a comida, né? Passa. Sim. Hoje ele vai ter, amanhã ele vai ter fome de novo. Sim. E o espiritual? Como que vai dar continuidade? Não é só o fato de você chegar num lugar, entregar lá uma marmita e acabou? Porque você precisa ser cristão com a barriga cheia, com a barriga vazia. Tem que Com ser dinheiro, Paulo sem foi dinheiro. assim. Não importa. Não é, mas se aquele cara é abençoado, ele é cristão. Opa, calma aí. Devagar, vamos lá. Cadê os frutos? Pelos frutos, conhecerei. Não, não tem, é simples. O apóstolo Paulo mesmo fala, né, que ele glorificava a Deus mesmo com fome ou alimentado, mesmo com dor ou sem dor, com São saúde. situações normais da vida, que é muitas vezes um governo, ou uma situação, ou uma tragédia acaba acontecendo. E Deus não tem nada a ver com isso. São as pessoas que geram isso. Mas qual que é o papel do cristão? Intervir. Ir Fazer a até lá. diferença, né? Fazer a diferença. Fazer a Agir. diferença. E o que eu confrontei muito nesse período, as pessoas falam, mas por que África? Pra tirar foto, aquela coisa toda, fazer vídeo, Cara, é o que a gente menos fazia, é o que a gente não deixava acontecer. Chamado, né? Deus chamou. Deus chamou. Então, a gente fazia aqui também, a gente continua fazendo aqui também. Então, é natural. Então, sempre falo para as pessoas, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Se é sendo empresário, se é sendo músico, se é trabalhando no mercado digital, se é sendo médico, se é sendo veterinário, se é sendo... Não importa, é ali que Deus vai te usar. Né? Hoje as pessoas estão acostumadas a ver a igreja dentro das 4 paredes. As 4 paredes não é igreja, aquilo é uma É uma estrutura. estrutura, largar as tendas, né? Pra fora, A vambora. igreja é você, é a pessoa. A igreja eu falo que é o quartel-general onde você recebe a capacitação, o treinamento e sai, filho. Se você não tá saindo, Exato. se você não tá fazendo lá fora, alguma coisa tá de errado ou você não entendeu ainda. Não entendeu que é o propósito, né? Mas o chamado é o quê? Vai. É o IT. É o ID. O ID. Vai no seu trabalho, vai na farmácia, vai no supermercado, é o dia todo. Nós temos feito reuniões, assim, né, falando do trabalho, e quando a gente vai ver, tá falando com diretores de grandes redes e falando de Jesus. Sim. Nossa, mas Jesus é lindo, ele é maravilhoso, olha. Esse dia teve uma pessoa que falou pra gente assim, né, eu tava até com o Luiz, que é o meu cunhado, e a gente trabalha juntos, e a pessoa falou assim, vocês têm algo diferente, eu consigo sentir em vocês a mesma energia, mas é algo diferente. É Jesus, é o Espírito Santo. É ele. Então, aonde nós estivermos, nós seremos luz. E tem que aproveitar as oportunidades
né? Pra poder realmente Pra manifestar, né? manifestar e Como fazer nos dois aquilo. fala, né? Pode ser na África, pode ser onde for, né? A gente tem Aonde que fazer for. a nossa parte. Aonde for, no avião, Nós- onde você O que eu tiver. costumo dizer é que para você levar um evangelho, é você ter a sua vida igualzinha que você tem dentro da igreja. É você ser exatamente o que você é quando você tá dentro de uma igreja. Sim, É quando você sair dela, você continua sendo a mesma pessoa do que você era lá dentro. sim. Porque, na verdade, nós somos o templo. Templo. Você imagina o que você fazendo aquilo dentro do templo, o seu comportamento, a forma de agir. Não adianta entrar dentro da igreja, botar uma auréola assim, graça e paz, shalom, habibs. Eu também não consigo, aí vai, gente. aí Não vou começa, né? Sim, E- é pesado, né? É Porque pesado, né? gira, gira, e gira até papagaio sabe. Sim. Gira papagaio E aprende. dupla personalidade também. Então, a gente tem que... Aí é forte. Fica Você dupla. dentro do Ser duas templo. pessoas. Dupla, né? Sim. Você dentro do templo, você tá ali se abastecendo, mas você é o templo, né? Então a gente tem que levar. Eu escutei muitos anos um grande movimento que teve no Brasil. O pessoal falava assim: ah, ser cristão é o estilo de vida, é meu estilo de vida, tal, estilo de vida. E começou aquela onda. E eu olhava e falava: estilo de vida? Eu falo: não, estilo não é só isso. É a minha própria vida. Minha própria vida. É minha própria vida. Se não for minha própria vida, o estilo você troca. Estilo muda. De tudo, né? Muda tudo. Pegar assim, São 5 anos fases, atrás, né? 5 anos depois, mudou O tudo. meu pai não anda mais com as bocas de sino que ele usava 40 anos atrás. Acabou, não usava aquele cabelão Black Power. Mudou. Mudou, estilo mudou. Né? Então, estilo muda. Agora, Exato. quando essa é a própria vida, esquece. Você tá enraizado, né? Meu filho, eu Aonde senti, você né? for, aonde você pisar, você vai ser luz. Tanto que uma vez me Agradeço. perguntaram qual era a minha opinião num determinado assunto, né? O que eu achava, né? Era sobre o LGBT. Sim. Qual era a minha visão sobre isso, né? Mas era para eu dar a minha opinião sem levar em consideração a Bíblia. Gente, não dá. Não tem como. Você vai tirar da onde a sua opinião? Não, mas porque eu falei, não, eu não tiro opiniões da Bíblia. Eu tiro em si. É minha vida, é ela. É meu manual, literalmente. Então não tem como ser paralelo. Ah, tá, então peraí, eu vou sair da Bíblia, eu vou virar a página. Costumo brincar, quando falam determinados assuntos, eu falo, ai, gente, ó, essa parte minha Bíblia tava colada, a folha uma na outra. Eu virei, não. Eu acho que não vê essa parte. Tinha 3,16. Deixa eu dar uma consultada. Aí a galera fala, não, mas não tem como. Eu falei, talvez, até cristãos mesmo, depende. Se tiver lá no versículo de heresias, né, lá por lá, deve estar no livro de heresias, alguma coisa assim, né? Você fala, gente, a galera... Ai, só Jesus. Deixa eu te falar uma coisa agora. Então, começou a dificuldade na infância, e aí começou a empreender, de certa forma. Tem Sim. muitos jovens que realmente têm que se virar. E aí é o momento da decisão, onde você já tem um chamado, né? Eu decidi ir lá e vender a trufa, você foi lá vender o sacolé, e eu tive amigos que foram vender droga, ser aviãozinho, fazer vaporzinho, e aí vão se perdendo no meio do caminho. Essa Sim, é a realidade. E aí passou pelo exército, teve todo esse processo. E aonde que, de repente, assim, aconteceu o empresário? Como que foi isso? O que deu esse passo que trouxe realmente essa virada? Aí eu acho que foi a grande decisão, que foi a escolha pela família. A família é tudo. Um dos exemplos que a gente tem é uma família que a gente estava ministrando ali na Avenida Paulista. O pastor Marcos conhece bem essa história também, a fundo. E esse grande empresário deu de presente para a filha dele um apartamento, né? O 11º, 12º andar, não me lembro bem qual que andar que era. E um belo dia essa menina cometeu suicídio. Eita. E ela deixou uma carta. E o pai falou: por que essa menina fez isso? Eu dei tudo para ela. E ela falou assim: eu só queria a sua presença. Eu não queria apartamento, eu não queria dinheiro. Eu queria a sua presença. E eu tive muita dificuldade com a minha presença na minha casa, com os meus pais, ajudar os meus pais, meu irmão, a minha esposa, os meus filhos, a família como um todo. Então o exército ele acabava me segurando um pouco nessa parte. Eu tinha esse desejo da liberdade, né? Então até um ponto você vai para o acampamento, você fica muito tempo fora. E eu tive numa dessas férias, eu tive a oportunidade de fazer uma segurança de um dono de uma grande empresa, levar uma documentação para uma empresa de cosméticos. E foi quando eu tive contato com o dono dessa marca, com o dono da indústria e com a química. Então Deus mais uma vez preparou o ambiente para que eu tivesse o acesso à informação, porque o acesso à informação é tudo, né?
Aí naquele momento eu vi a possibilidade de ter uma grande escala, aquele negócio me dava a possibilidade de escala, ter a possibilidade de viver com a minha família, ganhar um pouco mais e ter liberdade de vida. Aí foi quando eu cheguei no meu capitão e falei, capitão, era um capitão Lemes, hoje talvez eu acho que ele já deve ser tenente-coronel ou coronel já, guerreiro de selva. Ele falou assim, Frank, você tá maluco, Frank? Na época era Sargento William, né? Sargento William, você tá maluco? É porque eu tinha diversos cursos, tinha feito muitas coisas, estava 4 anos direto já. O caminho era de seguir a carreira no exército, né? Eu era o primeiro sargento de um pelotão de operações especiais na minha época, que era o Pelops. Então eu fazia parte de uma subunidade de operações especiais que era a SUOPS. Então, além de estar num batalhão de pelotão de operações especiais, eu estava na companhia. E da companhia eu era o do pelotão. Então, tudo que acontecia no tamanho de batalhão eu estava envolvido. Na companhia eu também estava envolvido. Se fosse pelotão, eu estava envolvido. E se fosse um grupo de combate, com 9 pessoas eu estava envolvido, porque era do primeiro GC. Então, sempre eu estava envolvido nessa missão e que eu fazia muitos cursos. Ele falou, Frank, você tá maluco? Como é que você vai largar isso? Como é que você vai largar essa oportunidade? Eu falei, não, eu preciso ir embora. E eu decidi ir embora, segui essa carreira. Deu muito certo, graças a Deus. Com pouco tempo, 3, 4 meses de trabalho, eu já ganhava o que eu ganhava há 1 ano. Sinto muita saudade. Cara, isso tá no meu sangue. Foi a tá base, pode ter sido a disciplina da base que fez, né? Fez muito bem para mim. É um lugar maravilhoso. É um lugar que até hoje nós temos o grupo dos nossos veteranos. Eu sinto saudade da galera. A gente fala até hoje, faz nossos encontros. Eu tive a oportunidade de pregar lá também. Né? A gente sempre, quando tem oportunidade, sempre a gente ajuda o pessoal, tá lá junto, tá perto. Tem muitos amigos espalhados pelo Brasil todo. Mas foi esse momento da ruptura de realmente partir para o mundo do empresário, do empreendedor mesmo. Abrir a primeira empresa, hoje nós temos 3. E estamos partindo para uma 4ª empresa agora, que aí foi um negócio puxando o outro. Top. Entrelaçando aí. E aproveitando, como que é a sua vida para poder lidar agora como um cristão, experiência lá no exército, Sim. e pai? Como que você auxilia? Tipo, que fala em exército, você já vem disciplina. Tive muito problema. Aí vem na igreja, Muito querendo ou não, também tem os princípios que nem todo mundo... Eu tive muito problema em 2 pontos. Primeiro, por causa ao excesso de autoridade que você acaba tendo. Eu era muito novo, então com 21 anos eu já era 3º sargento. Já tinha momentos que eu começava a comandar até uma companhia na ausência de um oficial. Sim. Né? Então você acaba trazendo isso para sua cultura, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Isso acabou me gerando alguns problemas. Que lógico, depois isso vai saindo aos poucos. Eu acho que demorou uns 10 anos, tá? Para dar uma aliviada, porque você tem um outro tipo de comportamento. Você para conversar com o militar hoje, é um tipo de postura, é um tipo de semblante, é um tipo de conduta totalmente diferente. Sim, que a gente consegue identificar de longe, que né? é um civil, né? Sim. Hoje eu lido melhor com a minha família. Hoje eu tenho, vamos dizer assim, uma experiência mais madura que eu não tinha naquele período. E hoje eu lido de uma forma melhor. Então hoje é um relacionamento um pouco mais saudável. Lógico, acredito que pela falta de experiência também do passado. A igreja eu senti muita dificuldade por causa da falta de unidade. O grande erro hoje, a grande luta até do próprio Satanás contra a igreja é não deixar a igreja unida. Efésios 4. Então é a unidade da igreja. Para quê? Para que a igreja chegue na plenitude. Exato. A igreja não pode chegar na plenitude, então não tem união. No exército a gente tinha união. Para comer, para cuidar um do outro. Se o cara caísse, a gente rastejava, carregava o cara, carregava... Até o último homem. Não fica ninguém para trás. É Uau. naquele nível, não fica ninguém para trás. Você divide sua comida, você chora com o cara. Até hoje nós temos amizades duradouras, lindas. Eu tenho amizade com muitos veteranos que é muito melhor que muita gente dentro da igreja. Sim. É uma questão de construção de caráter, Sim. que você só aprende isso no campo de batalha. Sabe onde que as pessoas se unem? Olha para a Ucrânia. Olha a situação daquele país Real. hoje. Tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo colaborando. Agora vai lá para a Praça da Sé ou vai para o metrô ali da Sé, ali nas 6 da tarde, é um empurrando o outro, um por cima do outro, e todo mundo tem o que comer, tem o que beber, todo mundo tem carro. Caiu passar por cima ainda, né? Passa por cima. Então você vê que muitas vezes a dificuldade, ela traz muita unidade. Então a igreja, ela cada vez ela é mais unida no momento de perseguições. Se levanta alguma lei contra a igreja para você ver se todo mundo não se É o que movimenta. tá acontecendo poder- hoje. É o que tá acontecendo hoje, né? Você entende? Então, mas isso tem que ser no seu dia a dia. Tem que ser no dia a dia. Nos momentos bons, nos momentos... Então, essa dificuldade da falta de unidade da igreja, isso ainda me machuca muito, porque Sim. eu aprendi a dar vida pro próximo.
Eu aprendi antes de Cristo. Antes de Cristo me falar isso, eu já tinha aprendido isso no exército. E quando eu descobri isso no livro de João, eu falei, uau, é esse exército que eu quero fazer parte. Porque agora eu sei quem é o Todo-Poderoso que aquela mulher temeu. Eu Uau. sei quem é o Todo-Poderoso. Então é esse exército que eu quero dar E aí vida. você vai buscar, às vezes, dentro da igreja e não achou aquela unidade que... Aí foi quando Deus falou comigo. Falou, filho, se aprendeu, aprendi. Então ensine. Não cobre das pessoas aquilo que elas não têm. Boa. Eu costumo brincar que é um Lá- tutorial do que não Sabe? fazer, né? Deus é... Aí, mais uma vez, Deus me dando uma porrada. Não tem problema não, papai. Eu Mas te é amo. abençoado. A gente vai sendo o vaso na mão do oleiro, né? Ah, Faz tá bom. parte. Calma aí, deixa eu dar uma amassadinha. Vamos fazer de novo esse vaso aí. Vamos. Eu tive muito Vamos conflito dar. com meu pai. E acho que eu tava uns 10 anos já na igreja. Ele falava, Deus, meu pai não me ama, meu pai não me ama. Por que meu pai não é tão carinhoso e não sei o quê? E o senhor foi muito claro comigo. Falou assim, por que você cobra dele aquilo que ele não tem? Eu não tenho te ensinado a amar? Então você vai lá agora e ensina ele a amar. E hoje o relacionamento do meu pai, cara, comigo, cara... Eu falo, Deus, prepara meu coração, porque um dia que eu perder esse meu amigo, esse meu parceiro, esse meu paizão, o que vai ser de mim? Você me conforta, porque aí Deus me ensinou. Falou, é você que tem que ir lá. Você tá vendo essa área dificultosa? Vai lá, você, e faça a diferença. Exato. Você que tem um chamado, você que foi escolhida. A missão é sua. A né? gente cobra muito das pessoas aquilo que elas não têm, porque a gente acredita que elas tenham e que muitas vezes também é algo que nós precisamos. Essa necessidade está dentro de nós, que isso precisa ser curado. E a gente tem tanta necessidade que a gente vai lá e fala, meu, eu quero isso. Enquanto você não me preencher isso, eu não sou pleno. E vai achando um culpado, né? E Deus fala, não, não é assim. Não é assim. Vamos construir isso junto. Mais uma aí pra... Essa segurando o corte, hein? Deus é top. Deus é top. Vamos lá. Você começou ali no ramo empresarial, e aí começou a crescer, a desenvolver. E explica pra galera que tá em casa aí, pra gente também, né? O que é o full service, né? Qual que é essa grande chave, assim, né? O que tem rolado aí? Nesse decorrer desses últimos 16 anos, minha esposa acabou se tornando química por formação. Hoje ela que assina, faz toda a parte de formulação, desenvolvimento. Mas o nosso começo foi dentro de um Corsinha, bem simplesinho. Minha filha tinha uns 2 anos de idade. A gente ia lá para Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba ali, deixava o carro no meio da avenida, porque tinha pouca gasolina. Carapicuíba. Né? Tinha pouquinha gasolina, então deixava no meio da avenida, ela ficava no carro olhando a criança, e eu saía batendo em salão, vendendo produtos de outra marca. Aí eu voltava, descansava um pouco, ficava olhando minha filha que ainda estava dormindo, e ela agora saía para poder fazer a venda. Já vi esse filme? Já vi esse filme. Olha, Né? meu Deus Eu acho do que céu. muitos de casa passaram por isso, ou vão passar ainda, se estiver passando, meu, A gente continua. pegava perfume com a minha filha de 1 aninho. Um ano Entrava não, no ela tinha 6 6 meses. meses. Um calor num palhozinho sem ar palhozinho. quente. A gente andava com palho até acabar a gasolina. Acabava a gasolina, aí É hora para poder vender, para você ter um trocadinho Não. pra você colocar O gasolina. documento atrasado, Tudo cada que eu viatura fazia. era uma arritmia. Você fala, meu Deus, eu tinha uma garrafa de 2 litros de gasolina. Eu sei o que é isso. nossa! A garrafa de 2 litros. Aí a gente rodava até acabar a gasolina, porque não funcionava o marcador. Aí acabava a gasolina, eu ia lá, colocava aquela garrafa que eu tinha. E aí chegava até em casa. Continua, mas Uau. identificação Meu, total, porque... Uma vez eu voltei do Tabuão, que os Nossa, caras prenderam cara. meu carro. Eu falei, moço, mas eu tô trabalhando. Voltei com a sacola de produto lá do Tabuão até Osasco, meu. Aí uma funcionária nossa que nos ajudava, a mãe dela, da funcionária que tava comigo, foi lá, pegou o dinheirinho da conta e falou, vai lá tirar o carro pra vocês continuar trabalhando. Olha que bênção. O do nosso, Deus prepara tudo. o da gente foi, não tinha Jesus ainda assim, né? Não conhecia pra mim Jesus. Esse já era o início da minha conversão. Já. Olha que top. Já tava trabalhando ali a fé, já. Já. O nosso foi mais nessa pegada na Marginal. Ele tinha acabado de ser registrado na época. Ó, resiste. Nossa, e ele voltando, a gente, conseguiu, né, tal. Aí, no meio da Marginal, gente, mas que calor, cara, que calor. Minha filha atrás no bebê conforto e eu atrás que ela tomava TT, né? E eu com ela no colo. Aí, eu só escutando e eu olhando, não é com a gente, com a é gente. psicológico. Pelo amor de Não, Deus, não é com a fizeram um gente. sorteio no meio da Marginal com tudo travado. Pararam a gente. Eu desci com a minha filha no colo, ele desesperado assim, parou uma mulher do outro lado da Marginal e falou, acabou a gasolina, vocês querem ajuda?
Eu, não, moça, obrigada. Não, Estão prendendo a gente mesmo. só não levaram o carro porque não tinha vaga no Não pátio. tinha guincho. Nossa. Aí ela deu umas Tava multas sem vaga e lá liberou. também. Olha como que é a nossa luta, né? Daí é que a gente fala, você quer fazer a coisa certa, apesar de estar errado. Eu Sim, tenho que sim. admitir que eu estava errado. Com É, certeza. Documento ruim. não conhecia sem Jesus documento, também, assim, não Era era o momento, tão... né? Era a situação, a né? situação. É a situação, né? Então, o militar do outro lado também, ele precisa compreender, ele precisa ter um coração humano. Ela O não militar, quando ele tem Jesus no coração, ele é diferente. tinha. É. O militar, quando ele não tem Jesus no coração, ele também é muito diferente. Eu te perdoo, viu, polícia? Tá perdoado. Aceita Aquilo Jesus forjou aí, um viu? grande Tá caráter. perdoada, tô... Voltando. Aí você... Ou seja, independente da profissão, com Jesus é um e sem Jesus é É outro. verdade esse bilhete, fala. Exatamente Outro. isso. E aí começou lá com a venda no carro com a sua esposa e depois a parte da química. Como que foi? É. Continua aí que eu tinha Foi interrompi. quase no final, já passou 10 anos esse caminho para depois ela fazer, que a gente já tinha dinheiro para poder fazer o curso de química e a gente começou a criar as primeiras marcas pra gente. Então eu cheguei a ter 46 marcas minha, Uau! começamos a ter alguns distribuidores, alguns vendedores espalhados pelo Brasil, São Paulo, e até o momento que eu conheci o mercado digital, começou essa onda de internet, site, lojas virtuais. Eu falei, uau, eu preciso aprender essa parada toda, né, de internet. Um pouco antes, eu com 27 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com o computador. E eu falei, nunca fiz uma datilografia na vida, eu ia numa lan house e falei, aí os mais velhos vão dar risada. Eu sei que você que tá aí, eu talvez nunca tenha visto isso, mas eu sei que a grande maioria fala, eu também já... Escreve aí. Eu já fiz isso. É. Eu fiz o quê? Abri um Orkut. Eu não lembro disso. O que era isso? Era de tomar? Ai, Iogurte. Não era iogurte, era Orkut. cara. eu estive lá. Eu estive lá Meu também. Porque Deus. eu queria aprender a digitar. Eu tinha 27 anos, eu queria aprender a digitar. Aí eu fui, uma estratégia. A galera tá toda ali no Orkut, os amigos, aquela As coisa comunidades da toda. vida, As né? comunidades. E lógico, passaram-se os anos, aí eu já tava montando essa parte da empresa, começou a vir as lojas virtuais. Eu fui buscar ajuda através da internet, um amigo meu falou, vou te levar no Rio de Janeiro de novo, os cariocas da Olha os minha carioca vida. aí, fizeram parte mesmo, hein? Me levaram num evento chamado Dojo, no Rio de Janeiro, que era de marketing digital. Conheci uma galera. E quando os caras souberam do meu produto, um dos caras falou assim, eu quero que você crie uma marca pra mim. Porque a gente vende assim, 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 vai dar escala, tal. O menino novo, tinha uns 19 anos ali no máximo. Falei, cara, eu não vou contar meu segredo pra esse cara. E fomos ali se relacionando, aquela coisa toda. O cara, eu te ajudo, você me ajuda. Falei, tá bom, vai, eu vou fazer. Fiz pro cara. Esse cara, em 3 meses que ele vendia, ele faturava mais que a minha empresa, quase com 200 pessoas. Uau! O menino atrás de um computador. Porque Ele vendia a média de 1.000 a 1.200 produtos por dia. a ferramenta era a internet na base dele. A venda escalava, assim, absurdamente. Quando eu comecei a olhar para esse, criei o primeiro, segundo, terceiro produto, e eu tinha... a princípio eu já achava que era o cara do cosmético, feira internacional, aquela coisa toda, fazendo stand, feiras internacionais, Hair Brasil, Beauty Fair, aquela saindo em revista, e Cabelos de Companhia, aquela coisa, sai tudo quanto é tipo de revista. Eu já tinha um nome no mercado nessa área. Sim. E de repente eu me deparo com um jovem que tinha uma ferramenta chamada internet, tecnologia, escala, aquela coisa toda, vários nomes, vários jargões que a gente tem hoje, não tinha nem esses famosos que a gente vê hoje, mas enfim, né? A gente podia citar dezenas aqui, hoje, graças a Deus, a grande maioria, 90% desse mercado são meus amigos, pessoas que a gente come junto, conversa junto, bate papo. Hoje já são mais de 80 marcas criadas. Mais de 80 marcas. Pelo menos uma média de 4 a 5 marcas todo mês. A gente continua criando agora, porque o mercado já amadureceu para essa ideia, já tem um nível de consciência muito maior para esse momento. E daquele momento a gente decidiu que eu ia parar minhas marcas, não ser um concorrente daqueles meus clientes, porque havia um grande problema no mercado. Então eu decidi abrir mão das minhas marcas e ajudar os meus parceiros a criar as marcas dele. Foi quando veio também a inteligência de automação, parceria com as plataformas. Hoje a gente tem parceria com as principais plataformas do mercado. Conheço os donos, conheço os proprietários, caras que a gente come junto, conversa. Legal. Inclusive, amanhã eu tô indo para casa de um, vou ficar 2 dias, a gente vai fazer um churrasco, bater um papo, novos projetos que estão vindo. E a gente fez o que hoje? Eu crio o produto pro cara de cosmético com a marca dele, dermatologista, médico, dentista, seja lá o que for, né?
e eu entrego esse produto pronto ou vai para minha logística, porque agora a gente já tem uma logística. Aí eu faço toda a parte de automação para ele. Ele vai lá, coloca o link, vou dar um exemplo no Instagram dele, clica aqui, compra aqui. A pessoa já clica, compra, coloca todos os dados. Eu recebo toda a informação, coloco na caixinha e já mando direto para casa do cliente dele ou do seguidor dele, que eu atendo também muito influenciadora. Sim. Então eu entrego tudo Legal. pronto para ele. A marca, a automação, toda a inteligência e também a logística. Qual que é a função desse dono da marca hoje? Somente vender, somente publicar, somente fazer o tráfego orgânico, tráfego pago, parceria com uma blogueira. Aí nesse último ano, o senhor nos deu uma sacada, a gente estava fazendo um evento em Balneário do Camboriú, lugar abençoadíssimo, Maravilhoso. né? A nossa Dubai brasileira, a gente tem um grande evento que eu quero já depois deixar um convite para vocês aí, né? Vocês são meus convidados especiais para poder estar lá com a gente. Vou estar lá. É um evento gigantesco de marketing digital. E ali naquele lugar, Deus me deu uma grande sacada ali. Sabe aquele insight que você fala, cara, isso aqui é do céu, velho. Isso aqui é do céu. Aí a gente foi, estamos finalizando agora, solta agora dia 20, uma ferramenta que vai chamar Influência Cash. Que é uma plataforma só para influenciadores. Uau. Então ali dentro vai ter centenas de produtos dos nossos parceiros, das nossas marcas, e vão ter milhares de influenciadores ali pegando aqueles produtos, uma espécie de vitrine, quem trabalha com essas plataformas já conhece um pouco, e ela vai aprender como aquele produto pode ser vendido, ela recebe o link, vai para a rede social dela, que a gente chama de tráfego orgânico, o público dela, ela já é uma autoridade para o público dela, e ela divulga isso. Na hora que ela divulgar, ela já automaticamente ela vai monetizar através do aplicativo no celular dela. Que legal, gente. Então é uma forma de ensinar elas a monetizar através das redes sociais e ajudar o nosso dono da marca também a pulverizar esse estoque dele e, consequente, automaticamente a gente vai produzir mais Sendo produtos. mais um braço, Mais um na, braço. na cadeia com o cliente, né? Fechamos esse Fecha- ecossistema agora. Sensacional. E então, assim, você começou produzindo para você. De produção para você, você teve que tomar uma decisão. Sim. Eu atuo muito nessa área em outro segmento, né? Que é a questão da marca, da indústria, acabar, se não tomar cuidado, sendo um concorrente daquele que você busca como cliente. Com certeza. E aí tem que tomar a decisão de abrir mão disso, Você recua um pouco recuar para poder fortalecer aquele que vai te fortalecer mais para poder ir ainda. mais longe. E sozinho ninguém chega em lugar nenhum, né? Com certeza. Bolo E- grande tem que ter E bastante aí tinha divisão. um problema, porque Boa. ele tinha que comprar, fazer o estoque e todo aquele problema. Aí você já resolveu mais um problema. E esse problema aconteceu durante todo o processo, porque inicialmente a gente só queria entregar o produto e falar, tá aqui a minha parte. Sim. Aí o nosso cliente falou, pô, eu não tô vendendo porque a gente tá tendo problema com logística. Com logística, que é o grande problema hoje. E a gente foi nacional. buscar a solução, fizemos, não foi do dia pra noite, foi um trabalho duro, mais uma muralha ali pra gente transpor ela. Fizemos o que tinha que ser feito, tivemos que criar um dashboard do zero, não existia no mercado, não tinha RP que estava atendendo a gente. Falamos com todo mundo que vocês imaginar, fomos lá, criamos um sistema do zero. Isso, eu Uau. entendo. E ainda estamos melhorando todo esse processo ainda, mas graças a Deus Nossa, que show. nós temos a logística mais bem instalada hoje no Brasil. Estamos no estado de São Paulo. Eu tô um quarteirão, eu digo sempre um quarteirão para ficar mais fácil ali, próximo do Mercado Livre. Tô em São Paulo, então meu concorrente hoje mais perto tá no sul, o outro tá em Minas. Eu ganho pelo menos 3, 4 dias à frente dos meus concorrentes hoje. Estão ouvindo, né? E aí viraram 3 Não foi proposital. Não, fui. Fica a dica, tá? Só pra... acabaram se tornando 3 empresas. Agora E qual que é o vem a quarta agora, que Plano é pro futuro aí, o que vem, o que tá chegando aí? esse que tá chegando agora, é a quarta empresa chamada Influência Cash. A Influência Cash. Que vai ser uma plataforma onde vai ter vários influenciadores, uma galera até de alguns canais de televisão que eu não vou citar o Show. nome para não fazer propaganda. E também tem bastante influenciadores bem famosos, uma galera A gente vai bem, estar lá, bem entendeu? né? grande mesmo. Famoso. Curte bastante aí esse vídeo, ó. Compartilha com os Famosos, amigos, lá, compartilha nas igrejas, passa influenciadores. ajuda a gente aí, ó. Vamos chegar lá. Essa Pra não perder plataforma oportunidade, né? ela vai ser fantástica porque ela vai ter uma área de AD. Então aquela que Que legal. pô, quero ser uma influenciadora, eu não sei por onde começar. Vai ter aulas, centenas de aulas gratuitas lá para ela poder aprender Uau. como se posicionar, como fazer, como que é o primeiro job, qual que é a primeira pub, quanto que eu cobro, como que eu se maqueio, como que eu falo. Eu tenho até uma amiga de Balneário Camboriú que está fazendo
um trabalho na área psicológica de como elas lidarem com os recursos que elas estão recebendo, porque é o grande momento que elas dá essa travada, né? Pira, começa a ganhar muito dinheiro, a Dá uma galera virada pira. e aí... É o que você falou, às vezes eu tô num evento, tô conversando com um menino de 19, 20 anos, que o menino faturou 3 milhões naquele mês. Aí colocou no bolso livre lá 2 milhões, pagou taxa, pagou aquilo tudo. O cara tá pirado. Aí você vai falar com ele de negócio? Não dá. Não dá. Você tem que falar pra ele de Jesus. Falar, amigo, peraí. Você precisa ter um fundamento aqui, uma base. Vamos Senão parar você um vai se pouco. perder. É. Você vai aloprar e vai perder. E os caras se perdem Se mesmo. perde mesmo. Conheço quantos caras milionários do mercado hoje que não conseguem voltar porque os caras bateram. Bateram a So- nave. Sobe na cabeça e aí começa a fazer aquilo... Bateu a nave, literalmente. Então, se não tiver fundamento, não E vai. aproveitando isso tudo, aonde que no meio apareceu teologia? Uau, teologia, né? É, porque o cara é empresário, Você viu, né? empreendedor, e aí tá voando. É o E aí, Júlio, tá diferente, vou você viu? estudar. E aí vou estudar. O sobrenome da minha esposa é Rocher, brincadeira. Oh, boa, boa. Vou fazer uma faculdade e aí escolheu teologia. E aí entra a curiosidade, por que teologia? Antes disso, é que vocês não vão conseguir ver, mas... Ó, a galera de casa não vai ver, mas... o Cris tá aqui da minha direita, tá ali no cantinho, ele tá comigo. Parece muito com ele, É velho. verdade. Meu brother. Meu, pior que parece, é verdade. Aí você falou Vou do botar Júlio uma e tal. foto aí. Meu O amigo elenco tá completo quase, você viu, né? faz teologia comigo também, é mais um Show. teólogo aí que tá vindo aí. Da onde nasceu a necessidade? De tudo aquilo que a gente tem visto hoje, não só no Brasil, mas em todo lugar, essa corrupção com o evangelho relacionado à finança, a dinheiro, ao poder, essa distorção que é algo que já vem lá atrás. E a gente falou, pô, a gente precisa colaborar de alguma forma, a gente precisa ajudar. Como? Vamos conhecer. Lendo, até o ponto que a gente falou assim, não, precisamos fazer teologia. Aonde? Esse grande amigo meu, Gilson Fonseca, falou assim, cara, nós precisamos buscar um lugar. Cogitamos 1, 2, 3, eu falei pra ele, cara, vamos orar? Eu quero fazer a mais top. Eu quero fazer a teologia mais top que tiver. Eu quero a melhor, porque o meu pai é o dono do ouro e da prata. Uau. Eu quero o melhor. O valor considerável. Eu falei, Deus vai preparar todas as coisas. Vamos fazer? Vamos. Fomos lá, se inscrevemos no Mackenzie. Não estou fazendo propaganda para o Mackenzie de forma nenhuma. É porque os caras são Mas vocês fera. podem Se ter quiser propaganda patrocinar aqui, ó. Esquece. A dica, hein? Os caras são fera. Os caras são bons. E tudo aquilo que É é bom. bom, você tem que falar, você tem que Verdade. valorizar, você tem que dar honra para quem merece honra. E ali a gente teve contato com, cara, com professores maravilhosos, pessoas fantásticas, que abrem sua cabeça, abre sua caixa e fala assim, tá aqui, ó, é isso. Qual que era a dúvida? Tá aqui, tá aqui. E ali a gente foi crescendo cada dia mais. Hoje, qual que é o meu arrependimento, né? Eu falo, por que que eu não fiz isso há 10 anos atrás? Por que que eu não mergulhei mais profundo? Por que que eu não me dediquei mais? Isso, vou dar um exemplo. Hoje a gente gasta uma média de 6 a 7 horas por dia estudando. Todos os dias. Não é brincadeira. Aí você tem prova disso, prova daquilo, trabalho 1, trabalho 2, não sei o que lá, P1, P2, não sei o que, primeiro semestre. Aí trabalho interdisciplinar, não sei o que, não sei o que lá. Você fala, caraca, velho. Filho, Deus, me ajuda aqui, por quê? Como é que vai ser essa parada? Aí você tá dormindo 2, 3 horas da manhã. Aí você tá acordando 8 horas da manhã. Aí daqui a pouco eu tenho que entregar o trabalho. Final de semana esquece. Você vai para um evento, você não sabe se você vai levar a Bíblia, vai levar os negócios. Meu Deus. Ou se no avião você tá lendo um livro. Ou se você tá terminando um... Você fala, então, se a gente tava viajando para Israel, tava com um monte de material. A pessoa falou, mas eu preciso estudar, gente. Tem prova, tem matéria. Então é dedicação. Você quer ser algo, independente se na sua profissão, na sua casa, na sua família, na igreja, é dedicação. E um grande conflito que eu tive, que eu acho que foi o meu despertar mesmo na teologia, foi uma pessoa que falou assim para mim, pô, legal, cara, mas você tá resolvido financeiramente, aquela coisa toda que as pessoas criam, né, algo gigantesco. Eu falo, uau, eu quero ter essa visão que você tá tendo aí, me dá essa fé aí, né, porque no meu ponto de vista eu tô começando ainda, tem muita água para poder jorrar ainda, né. E ele falou, pô, por que teologia, cara? Por que você não vai fazer um outro administração, uma outra coisa, tal. Eu falei, cara, eu poderia fazer todas essas outras coisas. Mas sem a teologia, eu não vou conseguir ter base para nada. Eu nunca vou ser um médico excelente, no meu ponto de vista, tá? Se eu não tiver conhecimento do meu Criador. Exatamente. Eu nunca vou ser um advogado íntegro
se eu não tiver conhecimento do meu pai ali. Saber o que eu devo fazer, o que eu não devo. Eu nunca vou ser um bom político se eu não ter conhecimento do meu Criador, o que ele quer para mim, o que ele quer que eu faça para o meu próximo. Então a base, a raiz de todas as coisas é você conhecer a Deus. E a teologia faz isso. Sim. Ela te ensina a Deus. Como? Através da história, através da arqueologia, através da psicologia, através da antropologia. Então não é nada muito simples. É algo muito complexo. Então tem muito para a gente aprender do nosso Criador através da história, a colaboração da Igreja Católica. Quanto que a Igreja Católica colaborou? Sim. Quanto? Para a gente chegar até aqui. Aí você vem falar de reforma protestante, etc, etc. Mas qual é o nosso momento? Como que a gente vai fazer algo na nossa sociedade, vai impactar uma sociedade, se a gente não tem uma raiz forte? Conhecer o Estratégia, seu né? pra Acabou poder, né? sendo... Estratégia. Como você vai falar com um doutor? Como você vai falar com um delegado? Você precisa ter fundamento. Você precisa conhecer um pouco psicologia da religião, das religiões, né? Agora, você ficar ali trancado na sua caixinha, na sua comunidade local, né? E achar que, pô, tá bom, tá bom. Mas eu quero saber se você quer ir lá pro livro de Ezequiel e começar a mergulhar nas águas profundas. Exatamente. Vamos descer mais um pouquinho, né? Vamos. E é dedicação. É dedicação. Dedicação. Então, eu sempre na minha vida eu tive esse empenho. Parabéns. Era para ser recruta? Não, eu quero ser sargento. Não, eu não quero ficar só vendendo juju, eu quero vender isso aqui. Mas existe um problema nisso. Desculpa até te interromper, mas quando você almeja fazer as coisas bem feitas, para alcançar algo, para buscar, para realmente crescer, aí as pessoas falam que você tá se achando, que você tá querendo demais, que você... E o empreendedor, ele tem que ter uma sede. E isso para sua vida, né? Se você se acomodar onde você tá, você não precisa de mais nada e ali acabou a graça, o propósito, né? Mas quando você olha para as escrituras, o que a palavra fala? Governo. O que a palavra fala? Dominai. Dominar. Não, domine primeiro sobre a si mesmo. Sim. Tenha controle sobre si. E depois esse domínio você usa para você governar. Governar em que sentido? Para você? Não é. Se você leu a Bíblia pensando que esse governo é para você, você está enganado. Você vai governar para as pessoas. Para as pessoas. Não é para você. Exato. É para alguém. Senão não faz sentido. Se for só para mim, não faz sentido. A minha vida, ela acaba. Você conquista lá seu carro, sua casa, seu carro, sua esposa. E aí? E aí, E acabou. agora? É isso? Eu sou o melhor médico. E aí? E esse vazio que tá aí dentro, quem vai preencher? Porque fica, E né? o vazio em volta, quem vai preencher, né? Sabe quem vai preencher? A missionária que ora, a tiazinha do coque. É. Sabe? Foi elas que me ajudaram. É o teólogo, Exato. sabe? É o cara que estuda arqueologia ali, que vai tirar a sua dúvida. São essas pessoas que vai completar o quê? Efésios 4, que vai trazer a plenitude do corpo de Cristo. E onde que a gente participa nisso? A gente dá a nossa vida para tanta coisa. Por que a gente não dá a nossa vida para o Criador? Não separar um tempinho pra ele, né? Né? Quer fazer um exercício? Você que está em casa, pega a sua agenda do dia, do mês ou do ano e marca só em vermelho. Só em vermelho. Todo o tempo que você coloca para Deus. Vai lá, segunda-feira, quanto tempo eu gastei com Deus? 10 minutos. Terça, 20 minutos. Quarta, aí chega lá no final do ano, você soma. Se der 10%, eu acho que ainda vai ser muito. Meu Deus. Eu acho que vai ser muito. Real. Será que isso é um relacionamento com Deus mesmo? Ou será que quando você abrir essa agenda sua, você olhar, vai estar tudo em vermelho? E aquilo vai ser uma representação do sangue de Cristo. Falar assim, todo o meu tempo está depositado nele. Amém. Nossa. Fala, pô, será que eu vou... Eu tive muito sonho de ser médico. Pô, ser médico, pô, legal, bacana. Levei muito médico pra África. Muitos amigos meus são médicos. É uma profissão que eu amo. Maravilhosa, Eu acho né? que é a profissão que se Deus falar, filho, vai lá, eu faço mesmo. Eu faço mesmo. É a profissão acho que eu mais amo, de se ajudar o próximo, você poder ajudar a salvar a vida de uma pessoa. Mas, agora, quando você gasta a sua vida com o seu Criador, conhecendo o seu Criador, cara, eu acho que não tem mais nada plausível nesse mundo. Meu, que show. Eu acho que, pra mim, tá? É o meu ponto de vista. Não, e a gente Nossa. tá sendo ministrado. E a ideia daqui é exatamente isso. A gente ser ministrado, as pessoas em casa realmente receberem um direcionamento que vem de Deus. E com certeza Deus tá falando através de você. Amém. A própria palavra fala, o que adianta você ganhar o mundo todo? O que adianta? Vou construir mais um celeiro. Pô, pobre segue nu, ainda eu essa noite pedirei sua alma. Fala, pô, quer ver um dos caras mais fantásticos que eu conheço, se vocês me permitirem? Tá lá em Gênesis capítulo 40. José. Esse cara, pra mim, ele é um dos caras maravilhosos, José.
Esse momento de Gênesis 40 é onde que tem o padeiro e o copeiro. Aí ele vai fazer a revelação dos sonhos Sim. daqueles caras. Ele chega pela manhã, a palavra diz o quê? José chegando pela manhã, olha pro padeiro e o copeiro e ele vê eles tristes. Vê eles chateados, outras traduções. Essa aqui não é uma tradução que eu gosto muito, mas ela fala assim, ó, viu que eles estavam perturbados. Né? Outras falam entristecidos, amargurados. Tem uma outra que diz assim, semblantes caídos, semblantes baixos. Peraí, gente. Olha para a vida de José. Quem era José? Da onde que ele veio? O que ele passou? O que ele viveu? Traído pelos irmãos, jogado num buraco, vendido, vai para casa de Potifar. Aí vem aquela endemoniada, brincadeiras à parte. Né? Capiroto. Capiroto. Jezabel, seja lá quem for. Fujam dos capirotos, hein? E aquela mulher quer ter relação sexual com ele, ele foge, depois é acusado. O crime que ele foi acusado era um crime de morte. Exato. Era um crime onde que chegasse o dia da sentença dele, no mínimo eles iam pegar ele e jogar ele no Nilo para poder ser devorado pelos crocodilos. Ou decapitado, que foi o que aconteceu com o padeiro. Então, naquele momento, ele está pronto para morrer. Aí ele vai para a prisão. Já não bastando tudo que ele estava passando, ele vai para a prisão. O que acontece na prisão? O carcereiro olha para ele e fala, pô, José, você é um cara bacana, eu gostei de você, tal, tal, tal. Ó, José, até o dia da sua morte, eu estou fazendo uma tradução minha aqui, até o dia da sua morte, eu vou aproveitar o resto que você tem, que já usaram tudo, e agora você vai trabalhar para mim agora, você não vai ficar aqui de bobeira não, tá? Então eu vou te colocar para trabalhar, né? Em outras tradições, mas o correto é o quê? Gostou daquilo que ele estava fazendo e colocou ele para incumbir uma missão. O que ele podia falar? Não. Cara, tô na beira da morte, ainda vocês querem sugar mais o meu sangue ainda? Né? Você olhando pro nosso século agora. E, de repente, ele se coloca à disposição. Quando ele chega pelaquela manhã, porque somente uma pessoa preocupada com a outra, somente uma pessoa com o coração aberto, ela não consegue olhar para os seus problemas. E chegando pela manhã, quando ele olha, a palavra diz, quando ele olha para aqueles homens, ele percebe por que vocês estão abatidos, por que vocês estão tristes. E os caras podiam falar, pô, José, por quê? Porque você acha que ele tá na cadeia, amigão. Tava aqui, né? Não, mas ele tinha um relacionamento. Os caras explicam por quê. A ponto de perceber. A ponto de perceber. O difícil hoje no dia a dia é você perceber a outra pessoa, né? Perceber. Perceber, você não ser indiferente. Aí esse dia a gente estava conversando na faculdade e falou assim, qual que é o contrário da palavra amor? Qual que é o contrário? Isso é uma pergunta? Vamos, tipo, o que é o contrário da palavra amor hoje? Facilmente seria ódio, né? Mas provavelmente vem... Sim. Vamos pegar a questão de Jesus. Seria o que contrário do amor? Você não observar, você não olhar, você ser indiferente. Sim. Isso é o contrário de amor. Então, quando você olha uma pessoa na rua e você é indiferente, você não está amando. Você não ama. E se você não ama, Deus não está presente. É o próximo. Porque onde há o amor, Deus está ali. Deus é amor. É simples. Então, quando você não ama, você é indiferente. José amava. E tudo que José fazia, ele amava. Então, quando ele olha para aqueles homens, ele fala assim, por que vocês estão com o semblante batido? Me fala. E ele vai orar, ele tem a resposta, ele tem a revelação, e Deus o honra. Por mais que aqueles homens depois esqueceram dele. Sim. Tá? Porque um foi decapitado, o outro ficou mais 2 anos lá no bem bom. Aí depois se lembra, José sai, e o que acontece com ele? Porque Deus olhou para o coração de José e falou assim, esse homem é um homem que se importa. Então, se você se importa com o seu próximo, seja você médico, seja você bombeiro, seja você policial, seja você advogado, seja você um empresário, eu tenho certeza que Deus vai usar grandemente sua vida. Amém. É um fundamento, é um princípio, né? Ele se importava, por isso que José, ele chama muito minha atenção. Então, eu sempre falo, Deus, que eu continue me importando com as pessoas ao meu redor. E o que é interessante também da história de José é que Deus falou com ele sonhou, e ele teve a certeza daquilo que Deus falou para ele. E também, aproveitando você como empresário também, na emenda de José, é que a gente deve sonhar com pessoas que sonham com a gente. Porque o processo dele, óbvio que Deus permitiu, estava nos planos. Só que quando ele revelou o sonho dele para os irmãos, aquilo ali, eles, cara, você tá doidão? Como assim? Você vai governar, vai mandar na gente? Até Jacó. Cara, Jacó, o pai, ele lutou. Ele lutou com o próprio Deus. Ele estava ali. Ele subestimou a revelação
que Deus tinha passado para o filho dele. Porque quando José falou, o que ele falou? Jacó falou? Tchê, tá doidão? Tá você? Vai mandar o quê? Como assim, né? Então, tipo, também fica até a dica nisso. Se Deus te deu uma promessa e tudo leva ao contrário, ele estava vendendo num carrinho com a filha dele com 2 anos e a esposa dele. Olha onde Deus honrou ele e colocou. Sim. Olha até mesmo eu e o Marcelo aqui hoje. E para você que não conhece também Jesus, é desse Deus, é esse Jesus que a gente fala. É um Deus que a galera às vezes tenta limitar ele. Ele não é um Deus também de barganha, né? De um forma Deus nenhuma. mas ele também é um pai. E no gancho do pai, qual é o conselho? A dica que você deixa para os pais que sabe administrar tanto, igual você falou agora, tá na teologia, Deus não te deu há 10 anos atrás justamente por isso, porque há 10 anos atrás você não ia ter essa capacidade que você tem hoje. Perfeito. Ele foi literalmente te reestruturando, ele foi encaixando tudo perfeito para hoje você poder descansar nele, literalmente falar, agora eu posso. Sim. E a família também já tá na base. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem te dado, né? Exato. O conforto, o descanso, a riqueza, os dons. É para você? Não. Ele tá só te preparando e te dando possibilidade de você poder usar o seu tempo, que hoje é o ativo mais precioso da Terra, o tempo, para que você possa depositar nele. Se você olhar para a história, você pega lá Gregório o Grande, um dos grandes homens, você pega todos esses pais da igreja hoje católica, eram homens que lidavam com finança, eram homens de governo, eram homens de riqueza, eram homens de posse. Se você olhar para a história de próprio Maomé, quem era Maomé? Você olha para a história dele, você olha para quem que ele se relacionou com a esposa, ele teve riqueza para quê? Para ele poder gastar o tempo dele com aquilo que ele precisava fazer. Exatamente. Então Deus ele traz esse recurso não para que você se perca, mas para que você administre e cuide da sua família. Top. Então muitas vezes as pessoas não sabem o limite. Então você precisa pôr limite. Você precisa governar primeiro a casa. Você precisa ser feliz com o seu carrinho. Seu carrinho simples, um Voyaginho, um Fusquinha. Você tem que ser pleno ali com a sua família. Daqui a pouco Deus te dá um melhor, te dá uma empresa melhor. Mas você não vai perder essa plenitude. Porque as pessoas acham que vão ser felizes só quando tiver muito. Fato. E não vai ter. E aí gasta tempo tentando chegar no muito. Não vai ter. Olha, e não percebe aquilo que tá em volta. Quem era o cara da Mesopotâmia toda? Era Faraó. Ele era o bambambam da parada do mundo. E de repente ele vai buscar conselho para quem? Em cima de um homem que tinha a presença de Deus. Que tinha o Deus Todo-Poderoso. Então não adianta você ser dono da Mesopotâmia, não adianta ser o cara mais rico desse país, se você não tiver a presença de Deus. Verdade. Porque Deus vai levantar alguém para poder te ensinar. Né? Pega Nabucodonosor. Pega Nabucodonosor. Quer a história mais clara que Nabucodonosor? Né? Vem cá, Nabucodonosor, que eu vou te ensinar agora quem é o Deus Todo-Poderoso. Acabou. Aí vem o homem de Deus e dá base para ele. Por isso também a resposta de escolher a teologia. Nós temos que ser ferramenta. E Deus vai usar as ferramentas que estão dispostas. Lembra aquela frase que eu falei para vocês de Moçambique? Sim. Sabe? Transformados por exposição. Então, quanto mais você está exposto diante de Deus, mais você é transformado. E automaticamente a tua casa está sendo exposta também. Porque os seus filhos veem a sua dedicação, né? Sim, o mais abençoado num projeto desse é você mesmo. Você fala, pô, tô indo lá para abençoar. Você tá nada, cara. Você vai ser tão abençoada, sua estrutura vai ser tão sacudida. Exato. Cara, é a melhor parte. Hoje eu pego para conversar do meu filho vem falar comigo sobre reforma protestante, sobre Martinho Lutero, sobre isso, sobre aquilo. Tal, a quem foi Gutenberg, por causa da prensa, por causa não sei o quê. Qual foi o castelo, tal, que eu começo a falar com ele. Eu falo, pô, meu filho tem 11 anos. Olha, você quer um presente maior do que esse? Muito não tem um presente maior do que esse para mim. É meu orgulho, sabe? E isso parte dele, não parte de mim, porque ele olha pra mim e ele vê lá o pai estudando 5, 6 horas. Enquanto uma história de uma filha que tirou a vida porque achou que... E tinha o pai tudo. achou que tava dando tudo. Porque o pai achou. Porque não governava bem, porque ele achava que aquilo que ele tinha ia suprir. Não vai suprir. Se você não tiver base, não tiver fundamento, não tiver a pedra angular ali, amigão, não vai rolar nada. E outra coisa para fechar também é que ele buscou a palavra para conhecer o Criador, né? Para saber quem era Deus na teologia. Para você que também não precisa nem estar começando, busque saber também o que Jesus fez. Sim. Porque tem muita galera querendo falar de Jesus só no de ouvir falar
querendo falar sobre o evangelho, mas também nunca nem leu Mateus, Marcos, Sim, Lucas, Buscar na palavra, né? sabe? Tipo, tem que se aprofundar num simples, pra depois fazer que nem você. Quanto mais você lê, mais fome Deus vai dando, mais vontade vai... Esse foi o conselho da gatinha. Agora, o seu conselho para os jovens. Aí Vamos foi, falar né? de jovens. Fica a dica então. A gente deixa uma mensagem assim, de conselho hoje para os jovens da atualidade. O que você deixaria se você tivesse dar um conselho para a juventude hoje? Ó, eu tenho um jovem que estuda com a gente, eu acho que ele completou 18 anos agora, o nome dele é Gabriel. Pensa num cara mega, hiper inteligente. Tá voando. Falou, meu, quando esse garoto, ele tiver com a minha idade, hoje com 40, esse menino vai ser uma história no Brasil. Amém. Ele vai ser uma história. Hoje, por eu ter feito escolhas erradas no passado, por não ter ninguém para me mentorar, para não ter ninguém para me ensinar, eu demorei para poder acordar e entender, porque eu tinha alguns processos que eu errei, né? Ter filho muito cedo, casar muito cedo, aquela coisa toda, lá, aquela história toda, ter que correr atrás de toda. Peraí, agora não. Agora você tem à disposição na internet, em tudo quanto é lugar, a palavra à sua disposição. Você tem pessoas que são exemplos de homens de Deus, outros não. Quer dizer, muitos não, mas uma boa parte ainda, poucos os remanescentes, são exemplos, homens fantásticos, que podem ajudar a tomar as decisões corretas na hora de casar, na hora de comprar, na hora de vender. Porque ser cristão é você saber a hora de comprar, saber a hora de vender, saber negociar, saber se relacionar. É isso que é ser cristão. Sim. Ser cristão não é só para a igreja. Dá uma base para tudo, né? Dá uma base para tudo. Então o jovem precisa dessa base, porque quando ele for voar, ele está pronto. Ele tem bagagem, ele tem capacidade. É conhecer os evangelhos, sabe? É conhecer, não de ouvir falar. Exato. Não Paulo. Paulo é um homem De estar ali, fantástico. né? De estar ali. Mas quando ele começa a viver com Deus, né? Hoje você vê muitas pessoas correndo atrás de religiões. A religião, ela vai te dar uma estrutura para aquilo que ela está focando, seja no dinheiro, seja na prosperidade, seja lá o que for, na saúde, na cura. Cristo não é isso. Real. Não é isso. Ele não é isso. Isso faz parte dele. Faz parte de um todo, né? Você está pegando algo muito pequeno. Perto de um... É quando você vê aquele filme de Paulo, que ele fala assim, ó, sabe o oceano? Sabe essa água aqui que escorre pelas minhas mãos, aquela coisa toda? É isso. Não, eu quero o oceano. Eu quero a totalidade. Eu quero tudo. Sabe? Ele é meu pai, ele é o criador, ele me deu acesso, eu tenho um livre acesso. Só que para isso, eu vou ter que mergulhar num relacionamento. Exato. Só pra gente finalizar, eu tava ministrando um casal uma vez, ele devia ter uns 45 anos, na época eu devia ter acho que uns 30 anos, e eu tô sentado, eu olhei para aquela situação, falei, Deus, me ajuda aqui, porque o pau tá quebrando, esse casal aqui vai acabar se matando aqui daqui a pouco, e eu aqui tão novo, líder de célula, aquela coisa toda. Aí, eles começaram a falar, e ela falou algo assim, bem especial, falou assim, Frank, eu já não sei mais quem é esse homem. Sabe por quê? Porque uma hora ele fala uma coisa, ele faz outra. Ele faz uma coisa e faz outra. Ele fala uma coisa e faz outra. Então ele não consegue cumprir com nada que ele promete comigo. Toda hora ele está fazendo uma promessa, mas ele não consegue mais cumprir comigo. Então não é o homem que eu me casei com ele. Esse homem, ele mudou. Eu já não conheço mais ele. E o senhor, eu vi e falei, Deus, que isso? O senhor falou comigo, essa é a minha igreja. Sabe? Essa é a minha igreja. Porque ela não consegue cumprir com a palavra. Ela não consegue me honrar. Cada hora toma um sentido. Cada hora é uma... Quando você chegar na presença de Cristo, você fala assim, mas espera aí, eu não te conheço. Quem é você? Você me prometeu tanta coisa, você falou tanta coisa. Eu não sei mais quem é você. Eu não te conheço mais. Quando ele fala, não sei mais quem é você, é porque o seu caráter ele já foi distorcido. Sabe? É o bipolar cristão, tripolar, sabe? E haja polar nisso, né? E haja bipolaridade aí. Você fala, então eu não sei mais quem você é. Então você não é mais aquele homem, aquele namorado, sabe que eu te conheci lá no início? Volta, noiva. É isso. Essa ministração para mim foi demais e marcou a minha vida. E o senhor tá falando, seja simples. Simples. Uau. É só isso. Eu não tô te pedindo nada. Eu só tô dizendo, ó, eu vou cuidar de você. Confia.
E é pra confiar mesmo, não é que nem aquele meme, não. Confia e sai do negócio aqui, não. Confia mesmo, viu? Nosso bate-papo tá sensacional, assim, sentindo Deus realmente falando e ministrando, né? Ensinando pra Glória a gente, Deus. assim. Mas é chegado uma hora importante agora. Agora você entra na fogueira, Vamos que é lá. o ping-pong, né? Então, assim, o ping-pong é o seguinte: é pá-pum. Sadrago, Medaga... Falou, respondeu, é na fogueira. Não tem tempo pra pensar muito, hein? Vamos lá? Se o quarto homem da fornalha estiver lá, eu tô dentro. Tá dentro, Vambora. tá, Pegou a visão, né? Ó, Isso é pra. A gente fala que realmente é pra externar aquilo que é a pessoa. Porque, Frank, empresário, empreendedor, estudante de teologia, top. Mas, além disso, a ideia nossa é realmente mostrar a pessoa ali, extrair Show. a vida. Porque a gente entende que os testemunhos, a mudança, tudo que se aconteceu, não tá no que já tá pronto. Porque o pronto já tá pronto, mas É isso. bases vieram construindo quem você é hoje, né? Isso é sensacional. E aí vamos pegar no susto pra ver da onde que saiu. Vamos lá. Vamos lá? Desafio aceito. Desafio, coisa rápida. Papum, um lugar. Israel. Israel. Estarei aí, Israel. amém. Amém. Um herói. Um só. Um herói. Um herói. Jesus. Glória a Deus. Quer mais um? Te deixo mais Quero. José. Eu gosto de José. E Jeremias também. Falei, pronto. um. Amém. Não, Desculpa. Quebrou o protocolo. tá na rocha. Tá no ciclo. Uma música. Uau. Falaram hoje, pra mim, ela tá, aqui, tá guardadinha aqui na minha cabeça. Posso cantar Jesus, o plano perfeito? Pronto. Jesus, Achei que ele ia falar o desenrola, plano bate perfeito. brincadeira, pra não perder o meme, tá? Eu amo essa música. Maravilhoso. Jesus, o plano perfeito. Maravilhoso. Nossa. Vai lá. Que é Renascer Praise. Ele mesmo. É, isso aí. Uma mulher. Minha esposa, Fabiana Silva do Espírito Santo Campos. Glória a Deus. Um beijo Tá pra convidada você. também, viu? Porque o currículo ali tá. Essa mulher, Tem que cara, Uau! pra me aguentar só debaixo de promessa. Eu mesmo. entendo ela. Um líder. Um líder. Um líder. Uau. Agora você me pegou em um líder. Não tinha pensado nisso, hein? 5, 4, Fogueira. Essa volta depois, hein? Tá bom. 3. Um livro. Agora o pessoal vai dar risada, hein? Mas eu vou fazer de propósito. Chama A História de Israel, de John Bright. Todo cristão precisa ler esse livro. Já anota aí, hein? Anota aí, gente. E se o cristão ler isso pra mim e falar que esse livro não é bacana, ó, eu vou falar pra você, viu? Esse cara precisa se converter. Eu vou falar igual o André falar, não, tu não é crente não. Eu acho que ele já ouviu Tu não é isso. crente não, Eu velho. acho que ele já ouviu isso, hein? Não é possível, gente. É John Bright, A História de Israel. É um livro fantástico. Não vai falar só sobre Israel, vai falar sobre história, vai falar sobre tudo. Como tudo começou. Show. Esse eu mega recomendo. É livro de cabeceira. Anota aí e a gente também vai seguir essa dica aí. Porque. Vambora. Se eu voltar aqui, eu vou te trazer um de presente. Ah, então já pode voltar. Tá aqui. Pegou a sacada do empresário A agora? visão tá de longe, ó. Pegou a visão, né? Você tá vendo? Um versículo. Hebreus 11:33. Esse é demais. Cita pro Esse povo. é... Posso ler? Claro. Vamos ver como é que tá essa tradução aqui. Hebreus 11:33. Eu amo esse versículo. Pra você que não achou ainda, escola de líderes, Escola tá? de líderes. Fica a dica pra não. Esse é um versículo que marcou muito a minha vida. Já vai estar na tela pra você aí. 11:33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Glória a Deus. Crava. Dá uma pregação aqui de umas duas. É lá. palavra viva e eficaz. Continua no ping-pong. Um conselho pros seus filhos. Nunca deixe de buscar a Deus. Eu acho que é o livro de Josué, capítulo 1, Uau. versículo 1 ao 9 ali. Acho que esse é a base. Buscar o Senhor, a lei dele, de dia e de noite. Para que tudo aquilo que você fizer não dá nada errado, né? Não desvia nem para direita nem para esquerda, mas tudo que você fizer se dará bem. Né? Amém. Por aí vai. A sua maior experiência com Deus.
tenho uma posso contar da África? Eu vou gastar 1 minuto. Demorou, bora. A gente estava dentro de uma igreja, num lixão de Matola, uma cidade. É um lixão imenso, imenso. Vive umas 700 famílias que vivem desse lixo. Aquelas mamãs pegam aquele lixo, levam para dentro das casas e fazem a reciclagem, aquela coisa toda. E naquele local tem uma igreja, ali dentro, onde a gente faz os cultos ali. Hoje, infelizmente, não tem mais, porque veio uma chuva muito forte. Esse lixo consumiu algumas casas, inclusive essa igreja. Nossa. E em uma dessas experiências, eu estava dentro dessa igreja e eu comecei a ver uma criança, mais ou menos uns 4 anos de idade. Ela estava toda cinza, cinza de sujeira, porque o lixo lá fica queimando constantemente, parece até um vulcão, porque vai queimando, porque precisa ter espaço para mais, então nunca se apaga. E eu fiquei olhando para aquela criança e comecei a lembrar dos meus filhos, os gêmeos, Emanuel e Daniel, e comecei a chorar muito. Porque eu me senti... antes de eu ir para lá, quando eu estava no Brasil, voando ministerialmente, pregando, aquela coisa toda, eu achava que estava tudo indo muito bem, tudo estava se cumprindo. E quando eu olhei para aquela criança, eu falei, Deus, eu sou zoado. Tá tudo errado. Aquilo não é o evangelho. Tá errada a parada. Não é isso. A coisa precisa ser ajustada no lugar. E eu olhava para aquela criança, comecei a chorar muito, porque eu comecei a lembrar dos meus filhos. Ele estava sem camiseta, só com a bermudinha. E esse bolso onde você põe a carteirinha ali estava rasgado. Parece que alguém puxou e estava mostrando as nádegas dele. Ele estava descalço, todo cinza. E eu olhei para aquela criança e comecei a chorar muito, porque eu comecei a lembrar dos meus filhos. E na hora que eu tô lá sussurrando mesmo, chorando no fundo ali, ele veio, me abraçou. Aí ele me deu um beijo assim, começou a me abraçar, veio um amiguinho dele. E ele falou no meu ouvido, parecia que ele estava escutando toda a conversa que eu estava tendo com Deus. Ele falou assim, por que você chora? Uau! Eu estou adorando o meu pai. Estou adorando o meu Criador. E ele me largou, aí eu comecei a chorar mais ainda, né? Aí ele foi lá pra frente, levantou os bracinhos dele e continuou adorando. Continuou adorando. Simplesmente, ele não escutou uma palavra do que eu estava falando com Deus. Mas ele me abraçou e ali Deus falou comigo muito grande. O Senhor falou assim, eu não te trouxe aqui para você trazer alimento ou suprimento. Isso tem milhares de pessoas que fazem isso, vêm para cá, trazem os alimentos e vão embora e continuam a sua vida. Eu trouxe você para ser um pai. Meu Deus. Nossa, acabou. Nasceu um novo Frank ali, me estruturou. Quando eu voltei pro Brasil, a gente largou tudo que a gente estava fazendo, larguei programa de rádio, largamos tudo. Demos um reset e começamos do zero. E onde você está hoje? Hoje estou trabalhando muito, cuidando da família. Hoje estou na igreja chamada Heróis da Fé. E hoje a minha cabeça está tremendamente mergulhada em fazer negócios e mergulhar na palavra, estudar. E a gente tem 2 grandes projetos, que é o projeto da África e o projeto de Israel, que a gente veio para fazer um barulho Isso que mesmo. eu quero saber, esse Top. projeto de Israel. E só mais uma aqui também que veio agora, nesse aqui. Uma palavra para as esposas, para as mulheres, que têm os maridos meio by Marcelo agora também, o Frank também, que tem umas ideias meia biruta, que chega e fala, esse aqui já pegou abridor de ketchup, de abrir galão, perfume, enfim, tudo. Porque eu tenho certeza que a sua mulher foi literalmente, Sim. tipo, um dos principais Pra aguentar alicerces, né? Vendedor maluco, né? Então, Então, tipo, uma palavra para as mulheres que vê o marido fazendo isso e acha que é meio loucura, meio tal. O que você... uma palavra, Provérbios 31. Seja esta mulher. Provérbios 31. Esses dias eu escutei de uma pessoa muito famosa dizendo assim, quando você for casar, o amor não é tudo. Converse sobre finanças, não sei o quê, barará, barará. Fale sobre isso, fale sobre planos, projetos. Aí o pessoal fala, pô, Frank, às vezes você arrumou umas brigas na internet. Eu falo, não, a palavra tá aqui dentro, ela me consome, ela me corrói. Ela me corrói, eu preciso botar ela pra fora. Eu fui lá e escrevi, se não tiver amor, você pode ter o maior dinheiro, você pode ter a maior comunicação, você pode ser o Big Blaster top da galáxia. Você vai ter que ter amor e você vai amar o seu marido se ele tiver, se ele não tiver. Exatamente. Se você for pra ponte, você vai com ele. Se ele não for, você vai. Se ele for vender juju, você vai. Se ele for um grande empresário, você vai. Senão, você não presta pra ele. Boa. Acabou. É amor. O Seja... amor, ele suporta tudo. O apoio, o suporte e o amor. Tudo. Na riqueza, na pobreza, lembra? É isso, é tudo. O cara...
Esquece, é outro interesse, não tem nada a ver com amor. É lógica, é psicologia, é razão que você tá usando. Ah, ele é bonito, tem olho claro, é bem sucedido. Não, você quer aquilo que ele tem, você não quer ele. Porque se um dia ele ficar doente, você abandona ele. Então você precisa amar. Porque no dia que ele pegar um câncer, ele for pra beira da cama, você vai cuidar dele e vai trocar a fralda dele porque você o ama. Isso é Exatamente. Cristo. Isso é fato. Amém. Fala sobre Israel. A gente tem uma convidada, né? Que você Eu trouxe preciso hoje. trazer uma convidada, porque é uma pessoa fantástica. É a doutora Tamier. Eu quero convidar, ela também faz teologia conosco, ela é uma idealizadora desse projeto e a gente trouxe esse projeto para fazer uma ruptura mesmo Uau! e aquilo que está acontecendo, sabe? Então, esse projeto nasceu de um sentimento de revolta. Posso usar essa palavra revolta? Pode Não ficar é à pesado. vontade. Eu né? gosto Se você disso, é olhar muito pra- adulto. Se olhar para a etimologia da palavra, né? A revolta é algo bom, é algo que precisa ser rompido. Então, esse projeto nasceu disso. Eu tenho certeza que vai incomodar muita gente, mas nós vamos fazer porque nós temos certeza que Deus está na direção. Se não incomodar, não é de Deus. Vamos para cima. Nós vamos passar aqui para vocês um videozinho, né? Acompanha aí em casa. E Enquanto essa isso, convidada tá chegando aqui. a doutora Tamia tá chegando. Bora. Vocês acompanharam aí esse vídeo, né? Esse projeto. Ficou com vontade, ficou assim impactado. Vamos escutar um pouquinho mais agora sobre o que se trata e como que você vai chegar até Israel. Amém. Essa terra é maravilhosa, né, meu? Você olha, dá vontade de você embarcar já e ir para aquele local, conhecer cada pedaço, pisar em cada cantinho, ver o lugar onde Jesus pisou, sabe? Você andar dentro da história, você vê a arqueologia provando a Bíblia, a história, sabe? Cada cenário, cada local, a geografia, falando que essa história é real. Você visitar Qumran e ver lá os manuscritos do Mar Morto, comprovando que isso é um fato. Isso não é uma lenda. Sabe, é algo maravilhoso. E todo cristão, sabe, pisar, viver, é diferente. É muito diferente. É quando a pessoa começa a pregar, você começa a andar pelo local. Você fala, opa, peraí, eu sei o que eu tô falando. Eu conheço isso aqui, eu tô vivendo experiência. Fora, cara, a presença de Deus naquele lugar é maravilhoso. Saindo daqui, tô indo pra Israel, tá? Só pra... Não é? Dá um... Já tô aqui me coçando aqui, ó. Agora. E a doutora Tamier, né, tava comigo lá. Ela estuda comigo teologia também pelo Mackenzie. Ela é a pessoa que está encabeçando esse projeto, é a pessoa que está ajudando Legal. a gente também. Shalom, gente. Shalom. Top, boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite e agradecer também a Deus, né? E ao meu irmão, né? Que eu falo que parece mais meu pai, mas é irmão. Não é pela idade, não tem nada a ver, não, que eu fico puxando a orelha dela. Tem que devorar para seu pai, né? Lembra? Boa. Gente, eu nunca tive vontade de ir a Israel. Essa vontade veio através do pedido que ele me fez. Ele falou, vamos a Israel? Eu nunca tinha imaginado ir para Israel. E Deus falou comigo, eu falei assim, vamos orar. Eu vou orar, se Deus confirmar, eu vou. E foi quando eu passei a orar e Deus falou muito forte no meu coração, filha, eu vou te levar num lugar onde você vai fazer as coisas de acordo com os meus propósitos. Amém. E eu fui até assim, eu falo assim, a vontade de ir é maior do que qualquer dificuldade que a gente possa vir a ter, porque a gente fala assim, às vezes a gente não tem condição, mas quantas coisas a gente gasta dinheiro com besteira, né?
com uma pizza, sair de final de semana. O Falta que de nós podemos. foco, né? Prioridades, né? Então, uma coisa que eu tô aprendendo bastante com o Frank é Ó, pegou a visão. a visão, né? É ter foco, não se Assustada, né? distrair, porque assim, o mundo tá aí, não é brincadeira. Os ataques espirituais, as pessoas, o mundo vem para te distrair, mas se você tiver foco em Deus e nos seus propósitos, nada que venha do mundo vai te parar, Amém. entendeu? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você aproveitar. O que foi a sua vida antes e depois de Israel? Totalmente diferente, foi um divisor de águas. Eu tive minhas experiências individuais sobrenaturais, tanto que eu chegava chorando para ele, as coisas aconteciam. Eu falei, meu Deus, isso tá O povo acontecendo. fica andando no meio da rua e chorando. Olá. Você fala, meu, Realmente lá a atmosfera espiritual ela é muito aguçada, é um lugar especial de verdade e vale muito a pena você economizar, guardar um pouquinho do seu dinheiro, se limitar de alguns prazeres, de alguns desejos, né? E vamos pôr em prática o versículo, buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as Boa. demais coisas vos serão Eita, acrescentadas. fala, né? papai. Fala, papai. Então, vamos primeiro buscar as coisas do reino, as coisas de Deus, né? Vamos fazer justiça através da palavra dele. E aí que, assim, tudo vai se fazer presente na nossa vida. Mas, gente, a gente fala de Israel, né? E realmente, a gente para olhar para a realidade, para a condição financeira. A realidade hoje ela é complicada. parece E aí, ser impossível. Parece ser impossível. Total. E aí, esse projeto que vocês estão trazendo é justamente para facilitar a vida dessas pessoas que querem, mas como que funciona isso? Deus colocou algo muito, muito profundo assim no meu coração. E eu falei, pô, isso vai dar uma briga, né, meu? Isso vai dar um conflito. E eu compartilhei com ela, eu falei, meu, você tá afim da gente comprar essa briga? Ela falou, Frank, isso é de Deus. Eu tenho pensado muito nisso. A gente falou, mano, vamos abrir a caixinha preta. E é batalha, viu, gente? Não pensa que é só assim, eu tenho uma ideia, igual você fala assim, você tá no mundo e tem um projeto financeiro, de trabalho, você fala assim, não, é Vou difícil, mexer com o mas mundo mesmo espiritual, assim, quando a gente mexe com o mundo espiritual, gente, hoje foi uma prova para eu chegar até aqui, para Glória a poder Deus, estar aqui não te Quer dizer que é de Deus, tá vendo, né? e mostrando Que que ótimo. assim a oportunidade de nós estarmos naquela terra abençoada, porque quem ama Israel e ora por Israel, abençoado, A prosperado é. palavra garante. Amém. A palavra garante. A gente falou, mas vamos abrir essa caixinha preta. E o que é abrir a caixinha preta? É mostrar para as pessoas que é muito mais barato do que tem se apresentado no mercado hoje. Né? Porque eu fiz algumas caravanas. Vou dar um exemplo. Uma caravana, a gente ficou 9 dias, pagamos 24 mil reais. Nós fizemos quantos dias? 14, não sei. Acho que foi 14 dias. 14 dias. 12 dias em terra. Eu gastei uma média de 9,5. 9,5. Nossa. Ou seja, existe o caminho correto de se ir para Israel, Pegou a visão? sabe? Existe o caminho. Então, tem como você pagar hotel muito mais barato, tem como você pegar voo muito mais barato, tem como você economizar uma grana gigantesca lá dentro, e tem como você conhecer lugares que você não vai pisar de jeito nenhum com o grupo. Eu levei a galera para andar em cima das muralhas de Jerusalém. Você tem ideia do que é isso? Telhado. Eu levei a galera dentro da Palestina. A galera subiu, cara, no Monte Tabor. Cara, nós entramos na esplanada do templo, o quê? 2 ou 3 vezes. Foi. Cara, território palestino. Meu, Eu tô me vendo lá. Ai, nós entramos na fonte de Guion, ou o túnel de Ezequias, por dentro da terra, mais ou menos, o quê? 40, 30 minutos? Era quase 30 Acho que uns minutos. 70 metros debaixo da terra, pedra lavada, cavada à mão, onde você passa assim de lado, agachado. uau. Onde Davi entrou com seus soldados para conquistar a terra, e nós andamos por dentro dessa fonte, você não consegue ver a ponta do seu nariz. Nós andamos em lugares de arqueologia que você vê as pessoas tirando os vasos de mais de 2.000 anos atrás. Você ali junto, tendo contato. A gente andando por turno, debaixo das muralhas. Fora as oportunidades sobrenaturais, né? Nossa, cara, nós tivemos a oportunidade, fomos um dos primeiros brasileiros, logo após da pandemia, a gente fazer escavações debaixo do Muro das Lamentações, porque o lado esquerdo do Muro das Uau. Lamentações
é todo bairro árabe. Então imagina que você olhar a cidade murada, você divide ela em 4 partes. Você vai ter o lado cristão, você vai ter o lado judeu, você vai ter o lado da Igreja Católica Romana e você vai ter o lado do Islã. Então você vai ter toda a área separada ali. Então você tem 4 bairros ali dentro, né? Todo dividido. E os judeus querendo comprar esse lado dos árabes. Eles não vendem. Por quê? Estão perto do Templo do Monte. Sim. Né? O lugar sagrado para eles também. É o lugar mais sagrado para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Nossa. O que os judeus fizeram? Não vai vender. Então a gente vai comprar, tá? A gente vai cavar por baixo e vamos abrir a Jerusalém da época de Jesus por debaixo da terra. Então você está andando debaixo da terra, aqui em cima tem o bairro Nossa. árabe. Você está andando aqui por baixo, passando pelo Muro das Lamentações, conhecendo todo o período. Maravilhoso. Uau. Mais de 2000 anos. Nós somos um dos primeiros brasileiros a pisar naquele local. Que legal. Então, são esses locais que a gente quer levar as pessoas, conhecer a história. Hoje eu estava falando com um dos amigos, falou assim, mas Frank, por que você vai levar a galera lá no Jardim de José de Arimateia, conhecer o túmulo de Jesus, que é na saída da Porta de Damasco, e depois você vai levar também na Igreja do Santo Sepulcro, que é a Igreja Católica Romana, perdão, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Então, é os romênios que tá lá do outro lado. É um outro pessoal que tá ali. Aí, há uma briga ali para saber qual que é o lugar do verdadeiro sepulcro. Porque a gente vai mostrar a história. Eu vou mostrar a arqueologia. Eu vou mostrar para vocês a própria Jerusalém falando para você aonde que é o lugar do Santo Sepulcro. Por que os católicos pensam para cá? Por que os cristãos pensam para cá? Qual que é o Uau. caminho? Vamos na Fortaleza de Antônia, vamos ver onde que Jesus foi condenado, aonde que ele foi crucificado, o lugar da Via Dolorosa, a igreja de Simão Sirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Vamos sair Tribunal pela de porta de Justiça. Damasco, né? É, Cara, sensacional. Massada. Né? Pegar a história ali, onde ela aconteceu, né? e vai ter um passeio de barco ainda no Mar da Galileia. E depois ainda vão fazer um batismo no Iordene, para quem não foi batizado e para aqueles que querem renovar os seus votos, né? Porque só é batizado uma única vez. Sim. Nós tivemos a oportunidade também de estar no Rio Jordão, fomos em Cafarnaum, cara, fantástico. Jericó. Jericó, cara, é um roteiro. Hoje, não existe um roteiro igual ao nosso. Não existe. Não existe. Que vai misturar história, arqueologia e toda a área ali da religião, a parte de cultura, Monte do Uau. Templo, Domo da Rocha. Cara, não tem. É amanhã, agora que eu embarco, não? Vai ser junho de 2023. É. A data tá a partir do dia 15 até dia 5 de julho. Julho? Um aninho, Isso. Quando? 16 anos de casados. E meu aniversário 22 também, Vivi. Meu Julho. Deus do céu. A coisa vai ser muito simples, a caixinha preta vai ser aberta. Galera, ó, pegamos o hotel aqui, fechamos pro nosso grupo. Qual que é o valor do quarto? Você vai lá com o seu cartão, você vai pagar a sua hospedagem. Lembrando que não é uma caravana que nós estamos fazendo, nós Esquece estamos isso. com um propósito que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos levar as pessoas para conhecerem aquele ambiente, tão tudo que distante, Deus não é um negócio. criou. Sem fins lucrativos, né? Esquece, sem Sim. fins lucrativos não é um Totalmente. negócio, é um chamado. É um chamado. É um chamado que Deus colocou no nosso coração. E eu já falo, Vocês quem estão vai crentes, fazer hein? turismo, contrata uma caravana, porque nós vamos fazer propósito. Uau. Propósito É é o algo muito dobre. especial. Nós tivemos a oportunidade, isso depois eu vou soltar, a gente está terminando o meu canal, eu vou soltar. A gente tivemos a oportunidade de andar pelas muralhas de Jerusalém, por toda a parte externa, passamos por todas as portas. Essa moça aqui teve o privilégio de conhecer a Porta Dourada por fora. Uau, E é por fantástico, dentro. maravilhoso. Há um segredo nessa Porta Dourada, na parte de dentro, que ninguém conhece, ninguém nunca falou, e foi algo que Deus me deu na 4ª viagem quando eu fui para lá, que eu só vou contar para vocês. Ah! Ano que vem eu gente. falo que eu vou passar a porta. Ah, Eu vou passar a porta e eu conto. é, Deus Pode tá ficar falando. tranquila. Mas tem algo ali, ó, que vai sacudir a religião árabe, o Islã, e vai sacudir também o cristianismo. Quando a galera se ligar o que tá por trás da Porta Dourada, isso vai dar uma sacudida. Solta aqui no No mundo Pode Crer. religioso. É até que dia? É até que dia mesmo? Pode falar ou não? Não, Não, pode né? crer, não. Não. A gente combinou que você ia trazer algo especial. Não, Mar, é a pegada do encontro. Vamos ter um encontro. Primeiro encontro, você não pode assim. Rolou um gatilho de devagar. curiosidade aí. Vocês Não. pegaram. Mas, ó, tem que ter uma curiosidade aqui que tem que sair daqui do Pode Crer. Então,
Se não for esse, conta um. Exclusivo. Eu vou contar. Ó. Isso. Vou contar. Não, esse apelo foi forte. Vamos lá. Os árabes não acreditam em Jesus, acreditam ele como um profeta, tá? Eles acreditam em Maomé, que é o Messias, né? Sim. E ali é a mesquita do Domo da Rocha dos árabes e também é o mesmo local onde foi o Templo de Salomão, o lugar de sacrifício, do suposto sacrifício, quase sacrifício de Isaac por Abraão. Sim. A palavra diz o quê? Que Jesus ele vai vir do deserto, ele desce no Monte das Oliveiras agora nesse momento, desce ali pelo Vale do Cedron, que é o famoso Vale do Lixo, e ele vai entrar pela Porta Dourada. Aí me pergunta, por que que os árabes fecharam a Porta Dourada se eles não acreditam nessa vinda do Messias? Sim. Uau. Não, se você não acredita, não precisa fechar. Boa. Ah, Um judeu não pode pisar em cemitério, lugar impuro. O que que os árabes fizeram? Um cemitério todo em volta daquele Nós lugar. entramos dentro do cemitério Pra árabe. quê? E vocês vão lá comigo. Aí eles fizeram um cemitério. Ou seja, além de fechar, Nossa. colocaram o cemitério. Certo? Então, para quê? Para impedir a entrada do Messias. Só que, além disso, além de ter essas duas barreiras, na parte de trás da Porta Dourada, eles construíram uma pequena mesquita. Ninguém fala sobre isso. Isso estava em oculto até esses tempos agora. E quando a gente chegou lá, eu falei, Senhor, me leva na Porta Dourada, na entrada e na parte de trás. Quando a gente foi na parte de trás, inclusive, a gente teve até um breve conflito ali com o árabe, ali, a polícia árabe e a polícia judia também fica ali, eles não queriam que a gente permanecesse. Eu gravei um vídeo lá, tem uma exclusiva lá, e eu mostro essa mesquita dos árabes tampando esse lugar da Porta Dourada. e por que a mesquita? Ali é um dos pontos de oração deles, por causa da mesquita, o Domo da Rocha ali, porque eles acreditam que ali ascendeu, né? Maomé foi levado num cavalo branco e deixou ali a religião muito parecida com aquilo que Cristo faz também, né? Sim. Na ascensão. E eles colocam aquela mesquita ali justamente para poder barrar, fechar aquela barreira. Lógico que tem toda uma simbologia espiritual. Sim. Então você tem, primeiro ponto, a Porta Dourada fechada. Já que você não acredita que vai entrar alguém, Por que porque você esse Messias não existe, por que você fechou? Colocaram o cemitério por causa da tradição judaica. Pra que ninguém passe. E além disso, na parte de trás, escondida, você vai ver quando você subir aqui, você não vê ela, mas você vai ter que descer e lá, ela bem escondidinha assim, praticamente quase um buraco, né? Bem escondido. É Aí bem eles fizeram uma mesquita ali. E não deixa ninguém passar. Nós tentamos até chegar Porque próximo, eles- eles não deixam nem chegar. Tem do sagrado pra eles, outros também. não Ou podem. seja, o lugar da entrada do Messias, ele tá triplicamente protegido, Pelos... fechado. Primeiro com o cemitério, depois com a porta lacrada e depois com a mesquita na parte de Eu trás. nunca tinha escutado isso mesmo. Eu também não, fui descobrir isso na quarta viagem. Por isso que eu falo, galera, precisamos mergulhar profundamente. E Exclusiva do... Não pode crer, hein? Deus me deu uma revelação sobre o tanque de Betesda e o tanque de Siloé, com o tempo da purificação, que isso não vai dar para rolar para contar aqui Não. agora. Esse Ah, esse eu daqui quero não, escutar lá, esse esse daqui eu vou eles escutar vão lá. ter que ir. Mas lá em loco a gente vai aprender sobre isso. Aí nós tivemos a oportunidade de ir no Museu do Manuscrito do Mar Morto. Cara, tivemos contato, cara, Uau. Foi muito. fantástico, Maravilha. assim. Vai ter que ter parte 2, eu acho. Tá quase, né? Não, depois só pra contar as experiências. Vai ter que ter. Mas, ó, a gente vai conhecer 100% de Israel e ainda vai conhecer lugares que grupos não entram. Show. A gente vai passar por túneis assim que você vai andar 40, 50 metros debaixo da terra. E você vai estar já andando dentro da arqueologia, dentro de lugares aonde a gente entrou por um túnel, passamos por baixo da muralha e saímos no pináculo do templo, que eu não posso contar agora, esse ponto agora, Tá bom, que é o tá lugar bom, onde tá bom. ficava o trombeteiro, e saímos na frente das bancas ali dos vendilhões, que é a mesma rua onde Jesus vem, rola aquela chicoteada tal, na galera toda ali. Aí depois as pedras são lançadas 70 anos na diáspora. Então a gente vai estar naquele cenário todinho. Cara, o cenário é muito rico. Depois a gente vai caminhar um pouquinho, vai entrar nas portas de Rudá, profetiza, né? A gente vai caminhar pela esplanada como se fosse entrar na esplanada do templo. As pedras do período de Jesus ainda.
Cara, é extraordinário o que está Maravilhoso. acontecendo nessa área de história e arqueologia ali em Israel. A Eu viagem vai já tô ser aqui já com fantástica. vontade. Gente, Só para concluir um minutinho. pode falar. É porque falar de Israel, gente, nós podemos passar aqui a noite toda conversando. Como diz nas escrituras que Deus é amor e nós precisamos amar as coisas dele e orar por Israel. Quando a gente fala em amor, a gente está falando em uma relação, criar uma intimidade. A gente não ama aquilo que a gente não conhece, igual ele falou, né, a todo momento, né, que foi uma pauta bastante impactante, Sim. né? Sim. E o amor, para a gente poder ter esse amor, a gente tem que criar um vínculo, a gente tem que criar interesse. Real. Uma mãe, quando Investimento. quando ela tem um filho, ela só começa a criar um amor depois que ela começa a gerar, que ela começa a crescer aquele feto dentro dela. Então, que nós possamos estar gerando a partir de hoje, a gente já cria na nossa mente uma nova visão Amém. de Em nome poder de Jesus. estar gerando aquilo que Deus quer pra gente. Então a gente está buscando mais, pra gente poder ter mais intimidade com Deus. E pra gente ter mais intimidade, a gente precisa conhecer, né? Então não tem jeito, Glória a vamos, Deus gente, por que vai isso. ser bênçãos do Vambora. céu. Você que tá em casa aí, tem tempo para se preparar, né? E a gente vai soltar. E detalhe, Conforme mais informações, a gente vai soltar. Exato. Né? a gente vai levar somente 32 pessoas. Eita. E nós já temos 22 vagas fechadas. Sim. Tem 3 com motorista pra ser 33. Pra ser Ó, profético. hein? Profético. Aí já tem 22 vagas fechadas, a gente tem 10 vagas à disposição e a gente quer levar amigos mesmo, pessoas Eu acho que próximas, vai rolar pessoas umas que 60 amam a pessoas. palavra. E principalmente Atingiu a meta, e dobra a meta. pessoas com propósitos que vão Nossa. buscar E ó, mesmo que oração querem pra se porta aprofundar. dourada. Se Foco. prepara aí. Se preparem, gente. Se Gente, você orou pra chegar até Israel, muda. Agora a hora pra chegar até a porta dourada, entendeu? porta É aí que dourada. dá o segredo. gente, muito obrigado mesmo pela A gente participação que de agradece. Gente, que vocês. prazer. Por mim, eu ia a noite inteira aqui, porque assim tá um papo Que programa gostoso. fantástico. Que Que delícia, fantástico gente. programa. Foi Que top, maravilhoso. cara. Conhecer um pouquinho mais. Muita presença de Deus aqui. Amém. Tô muito grato. A Amém. gente espera e Somos tem dois. certeza que Deus vai falar com cada um, seja em cada gatilho, cada detalhe. Amém. Esse programa ele tá realmente para alcançar vidas. A gente não tá fazendo nada também como um negócio. É realmente aquela coisa de você acreditar, investir e fazer algo para alcançar com o evangelho, levar a mensagem para as pessoas. Foi algo que Deus colocou e a gente tá. Não tá- se distraiam tá no correndo também. caminho. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado, doutora. Toda rabá, como eles dizem, né? Vão treinando, né? Que é muito obrigada. Amém. Ó lá, Muito tá obrigado. vendo? Vamos treinando. Eu gosto de Vá preparado, né? Já vou hebraico. Tô derrubando tudo aqui. É empolgação, porque, nossa, eu fiquei com vontade de sair daqui correndo agora. Eu não pra aguento cá. essa coisa, socorro. Você vai pro make-off. Vai pro make-off. Gente, eu queria agradecer também os nossos apoiadores. Como eu falei, né? Tem uma galera por trás ajudando a gente, assim, fazendo parte. Eu queria agradecer o João da Escolhi Mudar, né? Que faz um curso, assim, à luz da palavra, ensinando as pessoas a cuidar da finança, né? Mostrando que você tem que ter Ótimo cuidado trabalho. com Perfeito. com a sua casa, porque não adianta você ser um cristão desorganizado. Dá tudo certo, mas você controla tudo errado, né? Eu queria agradecer a Paloma Oliveira também, que cuida da gatinha. Filhos. Saldo Positivo, que é um curso online voltado para organizações financeiras, né? O Johan Mota, que cuida dos nossos designs, né? São todos apoiadores que vão ajudando, acreditaram no nosso sonho Glória a e Deus. estão ajudando. Um faz a arte, o outro faz o material e é dessa forma que a gente tá fazendo isso aqui hoje. Eu queria agradecer a Magnifique, né? Que vem com nosso material aí, tem as canecas personalizadas, o Dedoco, que cuida dos vídeos, a Cookie Project, tem um cookie aqui separadinho pra vocês. Maravilhoso. Hoje tá aberto. Ó, provaram antes hoje, hein? Você viu, Claro, né? antes. E agradecer vocês também, porque se vocês não acreditassem, não entendessem que fosse realmente algo de Deus, vocês estariam aqui. Então eu queria agradecer muito o apoio de vocês, essa viagem a Israel, tudo isso esse papo aqui, essa ligação que a gente criou. Meu, Glória a foi. Deus. sei que Eu vai vejo passar. Deus em tudo. Amém. Desde o dia que o apóstolo Renato Saito, lá de Osasco, um paizão, Maravilhoso. um cara que eu Tem amo, ajudado muito a gente. um homem nossa. que é um exemplo de Deus, um cara que, é o cara que
É o cara que literalmente põe o pé na porta assim e te Verdade. conduz e lança, sabe? Verdade. Porque esse é o papel do líder, né? É fazer o discípulo ir muito mais longe do que ele tá indo. E eu vejo a dedicação dele, então eu sou muito grato a ele. Sou grato a vocês de como a gente se conheceu, de tudo que a gente já viveu. É assim, Dessa né? aliança. Parece que a gente é amigo há décadas já, Já sabe? preparado, glória a Então, Deus. muito obrigado por tudo. Apóstolo Amém. no site, né? Muito obrigado, tem nos ajudado aí com as pautas, com oração. Que apoiador com a esse aí, presença, hein? apoiador. Enquanto, às vezes, o que acontece? As circunstâncias em volta, muitas pessoas ficam, você tá fazendo isso porque né? Deus coloca pedras preciosas no nosso caminho para apoiar. Então, assim, sou muito grato, realmente, assim. E o meu... Quem tá assistindo, né? Pô, Exatamente. quero ajudar, faz o contato, quero orar, ora pra gente, ora no Ora, programa, né? por favor. Colabora, tem muito espaço aí, porque Tem isso aqui muito vai ficar espaço. E, ó, gigantesco. O meu objetivo foi alcançado. Quero exatamente no programa ver uma Bíblia aberta. Cara, não tem preço. Está presente. É literalmente esse o foco. Obrigado, E é gente. isso aí. Deus abençoe. Esse foi o Beijão. episódio número 2. Episódio número 3. Eu já tô perdida pra onde eu olho. Deus e Marco vai estar presente Socorro. com a gente aí. Deus e Marco. Logo, logo, o pastor Edu e pastor Anara, também líderes do Jump São Paulo. Top. Para o mês que vem tem novidades. Eu vou soltar um spoiler aqui agora. Tarcísio Gomes de Uau! Freitas. Show Vai de estar bola. com a gente aqui em show São de Paulo. bola. Já tá cravado. Quem que vai ser o lançado. próximo programa? Deus e Marco. Marco Marco Deus. Deus. É só pra não Marco. perder. Show de Top. bola. Obrigado. Gente, Tchau, gente. Obrigada, Deus viu? Compartilha aí. Demos trabalho pro Eduardo hoje. Maravilha. Vamos fazer a chamada rapidinho? Vamos, Meu vamos. Tem que Deus. convidar a galera. Deixa eu só pedir pro Douglas e a esposa subir aqui. Pode subir.